pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Encontros Trus, o talk show que pretende que pessoas de diversos estratos, camadas, diferentes pessoas se sentem e abordem os temas que nos afetam a todos, como indivíduos, como comunidades, como grupo, como género, não é? No final do dia estamos a falar sempre de questões que nos afetam como mulheres e que nos afetam como homens. Isto só é possível graças à Tigra, a quem agradecemos imenso pela produção desta sexta temporada e pela obra primata que ali atrás faz a magia toda a acontecer. O nosso cenário tão confortável é da Kinda Home, a quem agradecemos imenso por este carinho. Portanto, hoje é muito difícil apresentar essas senhoras. Eu vou pedir mesmo que elas se apresentem. Mas para hoje, em cima da mesa, tem o tema feminismo. Afinal, o que é o feminismo? De verdade, o que é que significa? É movimento, é associação, quer igualdade, quer equidade, equidade, né? Equidade. Qual é e quais são os temas que estão na pauta do feminismo? Mulheres pretas podem ser feministas? Angolana pode ser feminista? Com que agenda? A fazer o quê? Aonde? E a zungueira? Para quê? Para quê? Para quê? Como? Fazem o que? Comem? Respiram? E aqueles memes que nós vemos, são feministas ou são... Como chamam as pessoas que odeiam homens? Andrógenos? Não. Não, misoginia Não, é homem que... O contrário de misoginia. Que não existe, né? Misandria. Serão as Existe. misândricas, as mulheres que gostam de despedaçar os homens e colocá-los num espeto. Vive aonde? Como O se que é que essa reproduzem? gente prega? Estão a estragar os lares. Hoje nós vamos discutir sobre feminismo e, obviamente, na nossa condição de mulheres negras, angolanas, nós vamos falar e abordar como é que então o feminismo pode, se deve ou não ser aproveitado, se sequer faz sentido, se é um bom ponto para... Enfim, trouxemos as pessoas certas para isso e eu vou pedir que elas se apresentem porque eu sou incapaz de o fazer com rigor. Ok? Começamos por ti, Cecília. Olá. Olá, Lorine. Olá a todas. O microfone. Ok. A tua câmera. Qual Podes é? falar para ali, mas depois falar para nós. Ok. Já. Olá, Lorine. Olá, Wanda, Tio Toy. Keita. Keita, desculpa. Cisaltina, minha companheira de luta. Eu sou a Cecília Kitombe. Sou assistente social, sou mestre em políticas e movimentos sociais também e sou feminista angolana, africana e reivindico o direito de sê-lo sem porém mais ou se. Uau! Isso aqui vai ser duro. Olá a todos e a todas. Eu sou Cisaltina Cutaia, eu sou gestora de projetos sociais, estudo Direito e sou feminista, cofundadora do coletivo Onjango Feminista. Obrigada. Wanda, por favor, nem nunca apresentar a Wanda. Mas, Já estamos no sétimo episódio. pelo amor de Ok. Deus, temos os convidados. Não, mas tens razão. Então vá, Tio Toy. Ok, que eu tô... Mas eu tenho que me apresentar? Of course. Ok, eu sou... Imagina quem está a ver pela primeira vez. Tá bem, desculpa, tá bem. Pronto. Não precisam debater mais. Eu sou Antônio Cristóvão, a.k.a. Titoy, o tio de todos na internet. E estou aqui para participar mais uma vez deste debate sobre o feminismo. Yes. Keita Mayanda, rapper, fotógrafo, criativo. É isso. E eu também que nunca me apresento. Eu sou Marinela Mendes, sou aqui cofundadora com a Wanda do Encontros Trus. Não é a primeira vez que temos este grupo de pessoas, nem a Cisaltina e a Cília, nem o Keita, nem o Tio Toy. São pessoas também que já há muito tempo contribuem para estas conversas, estas discussões, mas eu acredito que no tema do feminismo nunca é demais nós, até às vezes, repetirmos o que já foi dito. Vandinha, és tu? Olá, eu sou a Wanda Timontes da Costa. Para nós é um prazer estar com a Cisaltina e a Cecília. São uma grande inspiração para nós. E hoje eu vou gostar de ver este equilíbrio de energias entre e o Keita, que pronto, tem também uma abordagem bem interessante sobre o que é o feminismo. O Titoy, que tem outra. Então, eu estou aqui para aprender. Boa. Eu também, por acaso. E falando de aprender, eu gostaria de começar por dizer que o meu contacto, vamos assim dizer, com a palavra feminismo, com
o conceito, com a discussão, vem também por intermédio dessas mulheres. Eu fiquei muito feliz quando vi surgir ou nascer aquilo que era o Onjango Feminista. Tive muito interesse de ir às primeiras reuniões, ou não sei se é assim que se chamava. Nesta altura recebemos todas esta carta de princípios feministas para as feministas africanas. Comecei a perceber que existe uma cena que é o feminismo, mas depois tem que se fazer o feminismo africano, se calhar porque o feminismo sozinho não está muito interessado na pauta das africanas. Começou uma discussão interna, então se não está na pauta, por que eu tenho que pôr uma coisinha, dizer que eu vou me pendurar numa coisa que não está feito para mim? Tive, como todas as pessoas, um percurso ao longo, percurso do conhecimento, de ler, de discutir com a Cisaltina, de aprender com a Cília, de perceber o que é isto. E estou neste momento num lugar patético, porque já devia estar, eu acredito, num lugar melhor, mas é por isso que essas conversas também ajudam, porque reforçam ou não crenças que nós temos. E, portanto, a primeira coisa que nós vamos aqui pôr em cima da mesa é isto. O que é o feminismo, de uma forma mesmo tipo bem didática, porque ainda existe muito, sinto, desconhecimento sobre o conceito. Não é? Nem toda a gente que fala sobre o feminismo fala sabendo o que é, há muita desinformação. E, portanto, eu queria mesmo de forma tipo, bem didática perguntar a estas senhoras o que é o feminismo. Ok, eu não sei se consigo ser tão didática como a Lorinela espera ou como talvez seja necessário, mas o feminismo é um movimento, é uma ideia, que pauta a igualdade nas relações entre homens e mulheres, que pauta a justiça social, porque parte do entendimento de que as relações sociais, elas estão estruturadas de uma forma que faz com que nas relações sociais os homens sejam privilegiados e as mulheres sejam exploradas e também violentadas. Não é só uma exploração, é a exploração que se manifesta através do não reconhecimento, por exemplo, do trabalho das mulheres, e nós vemos como várias vezes o trabalho de cuidado, por exemplo, que é relegado geralmente às mulheres por causa mesmo dessa questão da desigualdade. Esse é um trabalho que é subvalorizado, é mal pago, muitas vezes não é reconhecido como trabalho em si, e entende-se que as desigualdades na sociedade, de um modo geral, elas têm como base a desigualdade nas relações entre homens e mulheres. Então, essa desigualdade que acontece na forma como homens e mulheres têm ou não oportunidades para se realizarem como indivíduos, elas depois se reproduzem a nível macro na sociedade. Então, o feminismo entende que não é possível acabar com a desigualdade social sem nós abordarmos a questão da desigualdade nas relações entre homens e mulheres. Portanto, como tal, ele pode ser pensado como uma ideia, como uma utopia, mas é também, nós o entendemos não só como essa ideia, mas como este movimento, porque entendemos que as transformações sociais, elas não acontecem fora de ações coletivas. Por isso é que nós nos consideramos militantes feministas, somos militantes ou ativistas feministas, porque entendemos que o feminismo não é uma coisa só do indivíduo, não é uma coisa individual, é uma coisa que vai produzir transformação. Essa ideia de abordar a desigualdade, essa ideia de tentar acabar com essa desigualdade e criar justiça social, ela só vai ser possível se haver essa congregação de forças, se nós estivermos no coletivo, entendermos isso. Então é nisso. Hoje também as pessoas já não falam só de feminismo, mas falam de feminismo no plural. Falam de feminismos. Existem feminismos. Por quê? Porque por causa da forma como a sociedade, o mundo está construído a partir de uma perspectiva racista, a partir de uma perspectiva capitalista, classista, sexista, enfim. Patriarcal também, e então nós sabemos que quase tudo que é entendido como bom é o que vem do Ocidente, não é? Então, a parte mais de teorizar e tudo isso surge
do Ocidente, mas a ideia de se construir sociedades justas, a ideia de se refutar essa autoridade patriarcal não é uma ideia, não é exclusiva. As mulheres em todos os lugares, elas tentam se reafirmar, tentam reafirmar a sua identidade, a sua humanidade. Portanto, por isso é que essa carta, por exemplo, de princípios feministas para mulheres, para feministas africanas, ela, por exemplo, diz que considera um insulto que se diga que o feminismo aqui estão a reproduzir ideias, estão a se pendurar, porque as mulheres africanas têm todo um histórico de luta contra o patriarcado. As mulheres africanas, durante a ocupação colonial, por exemplo, elas não ficaram de braços cruzados, porque toda a própria ideia do colonialismo é uma ideia que se baseia no patriarcado, né? E as mulheres africanas sempre se opuseram a isso, sempre lutaram contra isso, nas mais variadas formas. E continuam a fazer. Depois sim, eu também. Geraste aqui uma série de perguntas. Eu também. Bora, Cecília, por favor. E só para talvez acrescentar, porque é muito difícil não acrescentar aquilo que a Cisaltina acabou de dizer, porque estamos as duas, pertencemos as duas no coletivo Onjango Feminista, mas talvez aqui acrescentar só a ideia do porquê que é importante nós falarmos de um feminismo que caracteriza as lutas de mulheres, quer sejam mulheres angolanas, quer sejam mulheres africanas como um todo. Isso também está muito pautado por tudo que a Cisaltina acabou de dizer, mas sobretudo pelas relações de poder, que são muito desiguais. E nós observamos isso desde muito pequenas, com os nossos pais, com os nossos avós. Nós vimos na igreja como as mulheres são tratadas. Quando chega o pastor, quando chega o irmão, elas são capazes de deixar os lugares da frente, porque é para o pastor. Nós vimos quem está a governar o país são homens, quem está na televisão, na maior parte das vezes, são homens, e quando são mulheres, elas são caracterizadas de uma outra dimensão. Nós vimos que quem discute, que as questões, por exemplo, do acesso ao trabalho, as questões da remuneração, as questões, por exemplo, quem é economista, quem é das ciências políticas, quem fala de política, quem fala de economia, quem fala de ciências sociais, a gente caracteriza onde é que estão as mulheres, em que espaços as mulheres são tidas. E a ideia do feminismo ser utopia não é a ideia de que ela é irreal, é a ideia de que é possível nós alcançarmos a linha do horizonte. Então a utopia aqui significa dizer que o caminho que temos que percorrer ainda é longo, mas temos certeza do que é que nós queremos conseguir com esta luta. E o que nós queremos conseguir é exatamente uma linha em que nós não precisamos estranhar quando o homem coloca um bebê às costas. Não precisamos estranhar quando um homem põe o seu filho ou a sua filha a dormir. Não precisamos estranhar quando uma mulher tem um trabalho que precisa viajar e chegar tarde a casa. Não precisamos estranhar ao ver mulheres ocuparem espaços de liderança, não precisamos questionar. Nós temos que começar a olhar isso como algo natural. E nós não podemos continuar, e também o feminismo é a ideia de que é fundamental pensarmos numa sociedade em que mulheres a orientarem as suas vidas, a decidirem sobre a sua maternidade, a decidirem sobre o que é que querem para si, para os que estão à sua volta, seja uma ação naturalizada. Nós não precisamos de o feminismo é utopia porque nos coloca numa condição de alcançar o que parece inalcançável, mas que nós acreditamos que é possível. Nos retira de uma ideia também nos remete numa ideia da psicologia, uns diriam psicologia de Martim Barão, né? Psicologia da libertação, que é aquela de que tu precisas sair de si para compreender o outro e com o outro caminhar e gerar transformações sociais efetivas. Sabe? Então, o feminismo é muito isso, psicologia da libertação, perceber a importância do outro, do que o teu lugar pode não ser exatamente aquele. De mostrar para as mulheres que existem várias oportunidades, várias alternativas, para elas construírem o seu próprio ser, consigo e com o outro. É claro que nessa luta depois temos constrangimentos, temos dificuldades, e como é uma luta que mexe com relações de poder, então, para nós feministas é muito natural que as pessoas se oponham,
E nós gostamos desta oposição porque gera debate, gera desenvolvimento, ajuda-nos também a consolidar os nossos pensamentos e, acima de tudo, nos ajuda, em muitos casos, a colocar os pés no chão e perceber, ok, a minha realidade é essa. Eu tenho que ir ou mais devagar ou mais rápido. Mas não me digam que não é cultura necessário. que não é necessário. Isso. Não me digam que nós não temos que combater uma cultura que coloca as mulheres para trás. Não me digam que é a nossa cultura, porque qualquer cultura é dinâmica. E não me digam que em África é preciso. Eu acho que não. Nós, se quisermos, como pessoas, fazer diferente, podemos fazer diferente, sem necessidade de pensar que vou perder privilégio. Eu acho que está na altura de começarmos a pensar os espaços como espaços de reais partilhas de poder. Muito bonito. Ok. Muito bom. Queres ir já? Ok, vai lá. E eu vou pedir desculpas às senhoras, porque estamos a falar de feminismo, eu sou homem, ok? Claro está que a minha abordagem pode estar manchada pelo meu privilégio masculino, assumo isso. Tudo tu estás manchado, todo tu, pelo teu Yeah. todo tu é só um privilégio masculino. É privilégio masculino. Eu Já tenho, é bom. eu Já tenho é bom. consciência disso, ok? E dessa minha consciência e daquilo que é a minha vivência e todo o meu processo de aprendizado, este tema deixa-me um bocadinho desconfortável. E deixa-me um bocadinho desconfortável por quê? Porque quando falamos de feminismo, assumimos logo uma posição subalterna da mulher. E é contra esta posição subalterna que se quer lutar. Mas se olharmos para aquilo que eram as sociedades pré-coloniais africanas, a mulher não tinha posição subalterna. Então, toda essa construção do feminismo que surge hoje e que vocês defendem, já vem de um ponto de partida um bocadinho deturpado por causa de um arranjo social que nos foi imposto por força da colonização. Então, muito daquilo que se debate, muito daquilo que ouvimos, tem a ver com a influência que recebemos do Ocidente, cujo objetivo foi alterar completamente aquela que era a estrutura anterior e que nós também tínhamos, em que a mulher tinha um lugar de privilégio na sociedade. E a mulher tinha esse lugar de privilégio por quê? Porque há algo que a mulher faz e que mais ninguém faz: gerar vida. E esta característica da mulher coloca-lhe próxima daquilo que é a noção que nós temos de Deus. Só Deus gera vida. E nesse nosso plano terreno, só mulher gera vida. De onde surge o meu desconforto? Como é que querem direitos iguais se nós não somos iguais? O facto de vocês gerarem vida coloca-vos num patamar diferente. Não quero dizer superior, porque eu baseio-me muito naquilo que é a nossa existência pré-colonial. E na nossa existência pré-colonial, homem e mulher são parte da mesma moeda. Eu não posso falar daqueles que são os direitos da mulher sem mencionar a necessidade do homem respeitar estes direitos, né? E sem falar da necessidade do homem reconhecer o papel da mulher e na necessidade da mulher reconhecer o papel do homem. Daquilo que foi a vossa intervenção, eu não notei esta nossa característica pré-colonial, que são características que nos correm nas veias. Não, nós falamos muito, por exemplo, das sociedades justas. E posso estar errado, peço desculpas mais uma vez. Aquilo que eu percebi quando vocês falam das sociedades justas é dar importância ao individualismo, individualismo mulher e individualismo homem, para depois podermos ir para a comunidade. Se formos para a África pré-colonial, não era bem assim, porque em primeiro lugar está a comunidade e depois está o indivíduo. Então, tenho aqui problemas, esta é uma pergunta que coloco. Outra, depois desta longa. Vou fazer mais uma pergunta, só tenho pergunta, não? Não posso. Mas assim, então, senão fica...
Já está bem. Não, porque depois, né? Sim, vai depois ser uma não posso, interação. sim, não posso. Nós estamos numa palestra Posso? do... Tem do razão, professor. desculpa. Eu pedi desculpas antes. Não, Eu tudo peço bem, desculpa aí mais tudo uma bem. vez. Peço Eu sei que desculpa. elas têm esse ar muito formal e nós coisa. respeitamos muito, mas Yeah. é para ser uma conversa. Essa questão sempre surge, né? Porque muito se fala, as nossas sociedades pré-coloniais, blá, blá, blá. Em primeiro lugar, nós temos muito pouca informação sobre Boa. as nossas sociedades pré-coloniais. Verdade. Porque, infelizmente, na escola a gente começa a estudar a história a partir da colonização. Exato. Né? Então, há uma ignorância muito grande em relação àquilo que eram as sociedades pré-coloniais. Parte daí. Mas quando nós falamos sobre o lugar de subalterno... Aldina, espera só, vou bem me interromper. Isso aqui é mesmo uma conversa, já? Sim. Há pouca informação ou nós nos acomodamos? Não. Porque Sim, isso, exatamente. deixa-me só terminar. Porque a informação já começa a existir. E Sim. toda essa informação que eu vou consumindo tem mesmo a ver com o meu desconforto, quer dizer, não pode. E antes mesmo de eu ter acesso a essa informação, Sim. já tinha o desconforto, o que me Sim. fez ir buscar informação. Por isso, há aí um manancial muito grande Sim. que não está acessível. Que não está acessível Temos só e que sair muitas da zona de vezes, conforto. para além de não estar Não, acessível, temos que sair da zona de conforto. Se me Porque eu permite, tive Tio Toy, acesso. Espera, não Tito, está acessível e tu foste buscar como não está, académico. exatamente, O que ela está a foi dizer? buscar não só como académico, ela não Como está alguém que está acessível, estudando, ela não está acessível porque primeiro a maior parte dessa informação está em inglês ou em francês, Claro. Olha, e depois muita dessa informação também é deturpada para servir uma narrativa. Claro. E na maior parte das vezes, quando se fala dessas sociedades, alguns até falam que existiam sociedades matriarcais e até hoje não há evidências científicas disso, mas as pessoas vão sempre buscar os mesmos exemplos. Ah, a rainha Ginga, não sei o quê. Tentando passar uma história de uma África homogênea. Não existe uma África homogênea. Não existe eu costumo dizer, não existe cultura africana, existem culturas africanas. Então, a ideia de pegar, num exemplo, porque tinha uma sociedade no Quênia que era assim, 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 depois pegar Exato. para explicar toda a para África, explicar- é uma ideia colonial também. Porque essa ideia de homogeneizar a África é colonial. E isso nega identidade também, nega a existência e a dignidade de outras formas africanas de existir. Mas quando nós estamos a falar desse lugar de subalterno da mulher, quando nós estamos a falar da desigualdade, eu, por exemplo, eu estou falando mesmo de Angola, de hoje. De hoje. Eu estou a falar desse Adoro país isso. Yes. onde, se uma situar. menina ficar grávida e estiver na escola, ela vai para casa, não pode estudar, mas o menino que a engravidou continua na escola. Ok. Eu estou a falar de uma Angola onde nós continuamos a ter violência sexual, as mulheres têm mais dificuldade de estar na rua quando está escuro que os homens. Claro. E é sobre isso. Estamos a falar de uma Angola que tem um orçamento geral do Estado que retira verbas para a saúde, para a educação, para a justiça, que são áreas que têm um impacto muito mais profundo sobre as mulheres do que sobre os homens. Então, o meu feminismo é sobre isso. O meu feminismo é sobre pensar como é que a agenda militarista do Ocidente afeta a vida das mulheres em África. Eu estou a falar, o meu feminismo é sobre essa Angola, que as políticas de ajuda, de desenvolvimento, as agendas de desenvolvimento, têm um impacto super negativo sobre as mulheres em África. Então, é sobre isso, em Angola, é sobre isso que eu estou a falar. Não é necessariamente Sobre a novela sobre... criada da mulher sobre rainha. Pronto, agora... Exatamente. Calma, tem que agora devagar. deixa só Calma, pronto, calma. mas pronto. Tá bem, Agora calma. um bocado sobre o que estamos agora a dizer, e eu concordo, porque eu entendo o Tio Toy, mas o Tio Toy é acadêmico, realmente está a fazer essa pesquisa no dia a dia. O acesso que nós temos a essa informação não existe, Tio Toy. Nós temos uma dinâmica. Agora, O sofrimento é real. o sofrimento é real como? Agora, uma coisa que me apavora hoje é mulheres que realmente crescem a ver
a ver as suas mães a passarem por coisas absurdas, muitas das vezes o abandono parental, muitas das vezes o sacrifício que elas fazem para sustentar os filhos, para mantê-los na escola e tudo o resto. São miúdas que vão crescendo a acreditar que elas precisam ser mulheres autossuficientes. E depois, a narrativa que hoje é passada, e isto é que me assusta, antes, muitas das vezes, destas miúdas se conhecerem elas mesmas como pessoas, é de que este é o meu único caminho. Ou seja, antes de eu me conhecer como pessoa, já me foi dito, e eu agradeço, que a vida de uma mulher em Angola é mais difícil. Então, tu tens que ser uma mulher independente. Claro que isto a mim me foi dito com todas as outras ferramentas para que eu pudesse me munir e saber o que isto é, e hoje eu questionar se esta vai ser a mesma abordagem que eu vou ter com as minhas filhas. Hoje eu começo a me questionar isso. Isso por quê? Porque é exaustivo também. Nessa necessidade, de nós vamos lutar, somos independentes, ou seja, sou uma mulher independente, não preciso de homem para nada, me apavora. E infelizmente há muita miúda ainda, eu sei, não estou a falar, ou seja, o que eu estou a dizer é, o problema é que o feminismo não é sobre isso, mas há uma mensagem, há um mal entendido sobre as coisas. E é isso que às vezes é importante também nós clarificarmos. E até quando dissemos a uma miúda que é importante seres independente, porque tu não sabes o dia da manhã, mais importante do que seres independente é tu tens que saber quem tu és. Eu acho que antes de qualquer coisa, o ser humano tem que saber quem ele é como ser humano. Quais são claro que o que eles são, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus medos, são munidos pelas pessoas à volta, pela sociedade, por uma sociedade patriarcal, por uma mãe que sempre foi independente e tudo isto. Mas eu acho que, eu acredito muito, da outra vez estávamos a falar sobre isso, que hoje, eu digo isso hoje, antes talvez de se explicar esta outra parte, eu acredito no empoderar mentalmente as mulheres, ensinar a elas que elas podem tudo, são capazes de tudo, se desenvolver as competências necessárias e que ninguém vai lhes facilitar a vida, porque a vida mesmo é dura. Mas é isso que se ensina. Sim, mas antes disso tudo, tu tens que, como é que eu te posso dizer? Tu tens que saber como é que eu posso dizer? O problema é que muitas das vezes tu és uma mulher, tu nasces e tu és aí vai entrar um bocado a energia masculina e feminina. Pois. Nem todas as mulheres querem ser guerreiras, andar na luta. Há mulheres um bocado mais tranquilas, menos... Estás a perceber? Menos... E o que muitas das vezes é dito às mulheres é que você mesmo sendo assim, tens que mudar. Se for assim, vão te fazer de burra. Se for assim, vai chegar sem sapato. Tá. Então, agora entramos em cima da mesa dois assuntos. Primeiro, estávamos na parte ainda da construção da narrativa feminista, se eu não validar para a África, né? Não é bem ser válida, mas estávamos a explicar essa coisa. O Toi falou sobre vocês estão a partir de uma premissa errada. Estão a partir de uma premissa errada. Que está ligada a essa questão. Estavam, ok. Portanto, é isso. Depois passamos imediatamente para a questão da Wanda sobre a forma como ensinamos as meninas às vezes, a negar a própria, talvez, essência, né? Para perseguir uma tal de independência. Mas vamos então terminar esta aqui, já? Keita, diz lá, tinhas alguma coisa a ver com isso? Para alguém que é de fora do movimento em Angola, do movimento feminista em Angola, para alguém que é um leigo nesse tema, por exemplo, e que vos assiste hoje, ou que tem interesse nesse tema do ponto de vista acadêmico, ou simplesmente do ponto de vista da vida, porque tem filhas, tem mãe, tem esposa, quais são os temas mais importantes do feminismo angolano? Quais são aqueles temas que vocês consideram que são hoje o motor do movimento? E provavelmente eu imagino que existam vários grupos e, portanto, grupos diferentes têm temas diferentes e lutam em frentes diferentes, mas se vocês pudessem citar 5, 10, não seja lá o que for, quais são aqueles que vocês consideram os temas mais importantes do feminismo angolano hoje? Eu vou responder à questão, mas eu queria
recuar um bocado no que colocou, não para falar mais sobre a questão da África, desta homogeneidade cultural e de pensar... Mas não há homogeneidade, a Cisaltina falou bem. Yeah. E se eu, por acaso... Eu ia perceber, por acaso o tio Toy fala sempre que não Yeah. há. homogeneidade. Há Certo. várias culturas. E Exato. a Cisaltina bateu bem. Exato. Mas o que eu queria dizer primeiro é que é também um desafio do feminismo angolano nesse momento, teorizar a luta feminista em Angola. Porque eu acho que há uma banalização muito grande sobre o que é efetivamente feminismo. E nós, pessoas que estão na academia, eu costumo já dizer isso a Cisa várias vezes, temos responsabilidades acrescidas quanto a esse aspecto. Daí é que nós, uma das formas para educar, para passar a mensagem, nós a nível do Ondjango, por exemplo, começamos a fazer os tubas. Os tubas Tá que aqui, são tá as aqui o nossas, tuba. as nossas revistas com produção local, com informações sobre que pautas nós estamos a lutar, que ferramentas nós estamos a utilizar para a luta. E com uma centralidade muito grande sobre a voz das mulheres, porque entendemos que esta voz é que é muitas vezes silenciada e que ela deve estar presente nos livros, deve estar presente nas televisões, deve estar presente aqui nesses espaços. E os assuntos que nós trazemos para a discussão, e nós tivemos já vários tubas, está presente aquilo que são os nossos temas de discussão. Um deles é o que temos ali, que é o último tuba que nós falamos sobre a violência obstétrica, porque também criou-se uma ideia colonial de que as mulheres em África estão para parir e são capazes de parir, sejam em que condições. Isso também é uma ideia colonial e muito alimentada de uma pelo sociedade patriarcado. Então, esse é um tema importante, porque, por exemplo, sobre este tubo que eu faço referência, muitas mulheres disseram, não, eu por acaso passei por isso na maternidade, a senhora diz, nasce mais, na hora de fazer estava a cuidar, agora estás aqui a gritar, abre lá as pernas, pá. Quando eu disse a essa mulher que eu, Cecília Kitombe, tive o meu primeiro filho sob uma violência muito grande, e na altura eu não era feminista, em 2012. E que o meu segundo filho eu nasci sozinha, no carro do meu marido, e eu ainda pedi para o meu marido fazer uma fotografia. Porque o segundo bebê no carro, sozinha, e eu pedi ao meu marido, e o meu marido assustado, porque só chegamos até ao quintal do hospital. E eu disse, não se faz confusão, faço uma foto do bebê aqui no carro, porque eu estou bem. Eu identifiquei, em primeiro lugar, o poder do acesso à informação. E como isso é libertador para uma mulher. Boa. Está vendo? Isso é libertador para uma mulher. Que eu não tive que passar por uma violência pela segunda vez. E olha que eu tive meu primeiro filho fora do país. Mas ainda assim eu não tive um parto natural. Eu digo sempre, eu tive um parto normal. Porque eu fui submetida a epidural, como é que chama aquela? Epidural, muita dor. Eu levei 8 anos para fazer outro filho, porque eu estava apavorada. E eu não sabia que o nome daquilo era violência obstétrica. Exato. Aprendi no Ondjango que aquilo era violência obstétrica. E depois fui ler o que era isso. E depois fui ler mais. Se a minha mãe conseguiu ter 3 filhos em casa, por que eu não posso, numa altura dessa, que é mais difícil, de facto, porque as estruturas de saúde em Angola não estão muito boas. Mas se eu obter informações, ter capacidade de estudar o meu corpo, de identificar a dor. Eu estava com o meu filho em casa, de 8 anos. O meu filho controlava as minhas contrações, os minutos. Enquanto eu controlava, estava na altura de ir ao hospital ou não. E quando eu cheguei ao hospital, na porta do hospital, eu tive o bebê, porque a senhora que estava a me apoiar deixou para ir chamar as enfermeiras, eu tive o bebê. E eu vi o poder da informação. Isso para dizer o quê? Que quando a gente está falando de um feminismo, estamos a falar das nossas dores. Eu estou a falar de mim, Cecília, mas eu estou a falar de várias mulheres que passam ou estão a passar por momentos que poderiam ser evitados caso elas tivessem ferramentas que as ajudassem a perceber que elas são capazes. E nós precisamos teorizar a partir de uma perspectiva de evidências, para a gente mensurar efetivamente que feminismo estamos a construir para o nosso país baseado numa realidade. Porque às vezes a ideia de que eu mando no meu corpo, o meu corpo, minhas regras, não é tanto meu corpo, minhas regras, quando tu estás num contexto em que várias mulheres não conseguem dizer meu corpo, minhas regras. Porque quando você diz meu corpo, minhas regras, o marido vai
embora, a família te fecha as portas, a empresa, olha que essa tem o nariz empinado, é mulher, mas parece ser homem, o que está lá embaixo não parece ser uma mulher tem que ter essência. E quando entramos na palavra essência, a gente retarda o avançar da luta feminista, porque nós nos acomodamos sobre uma cultura que nos coloca para trás, porque a gente diz, é a essência da mulher. Só que a essência da mulher que nós defendemos, a natureza que nós defendemos, ela é construída socialmente. Porque eu também não acredito que as pessoas nascem tábua rasa, mas as pessoas nascem sem muitos recursos para poderem se defender. Por isso é que nós vamos lapidando essa pessoa à medida do possível. É verdade que temos que ir com alguma cautela, com algumas ferramentas didáticas, porque não estamos todas ao mesmo nível, Claro. e porque é preciso passarmos a informação por formas a que chegue muito bem a todos os grupos da sociedade. Porque depois nós interpretamos mal o que é o feminismo e entramos numa guerra desnecessária a pensar que é uma guerra de sexo e é uma guerra contra homens. Os homens são os nossos homens, são os nossos parceiros, são os nossos maridos. Nós amamos os nossos homens. Gente, são os nossos filhos. Dizia uma feminista, uma parte sou eu, a outra parte são os nossos filhos. Eu, quando vou às comunidades rurais, porque eu trabalho com comunidades rurais, e há aqueles momentos que eu quero ouvir só mulheres, e não quero ouvir homens, mas as mamás, primeiro, que elas não aceitam. Para elas aceitarem, eu tenho que usar uma ferramenta que eu digo assim, mamães, ok, eu preciso falar só com as mamás. Ah, mas, mana, os nossos pais, elas chamam de pai nos maridos. E eu digo assim, não, mamães, os nossos pais são os nossos filhos. Então, eu quero falar com as mães sobre os nossos filhos, porque uma parte somos nós, a outra parte são os nossos filhos. E uso a narrativa da geração de vida. Exato. Porque você, mulher, você gera vida. Você é que educa o homem. Então, eu quero falar com quem educa. Entrando nessa coisa E você, quando entra dessa Cecília, forma, não há mulher que diga Não tem que como. eu não tenho, não vou te ouvir. Porque Exato. tu estás exatamente a pegar naquilo que a dá muito orgulho. E que a diferencia Mas isso- completamente e a coloca num patamar onde ela não pode ir buscar igualdade. Não, eu O tema, quero chegar aí. o tema E- Cecília, termina, por não, favor, para eu mas poder... é porque eu disse porque eu quero entrar aí no... Deixa eu terminar. Eu queria entrar nessa parte, eu ia me esquecendo, mas agora eu vou entrar. Quando a gente fala de igualdade, é preciso separar. A ideia de igualdade surge muito com a ideia de direitos humanos, surge muito com a ideia de justiça no acesso à saúde, no acesso à educação. E é uma ideia também utópica de que há necessidade de, nos setores sociais, garantirmos a igualdade. Não estamos a falar de uma igualdade física, do ponto de vista físico, ou de uma igualdade do ponto de vista biológico. Estamos a falar de direitos. Quando a gente fala de igualdade de oportunidade, estamos a dizer que, assim como homens são presidentes, queremos naturalizar isso para que mulheres também sejam preparadas para serem presidentes. Quando falamos de igualdade, nós também estamos a nos referir da importância de olhar para as mulheres e ver que elas têm espaço e voz, que elas podem estar nos espaços de decisão. Então, a igualdade aqui é a utopia de percorrer espaços sociais e culturais onde as mulheres não precisam ser mal encaradas por serem mulheres. Nós, as mulheres que vão à discoteca, por exemplo, elas são capazes de sair à discoteca e serem violadas na rua e quando elas pedir socorro, a pessoa vai perguntar por que estavas na rua aquela hora? Como é que estava vestida? Como é que tu estava? Mas ninguém pergunta a um homem que levou... Epa. Como é que ele estava vestido? Então, a igualdade que nós estamos a nos referir... Não, que eu estou. É também essa igualdade. Então, pronto. Porque depois são muitos pontos, vocês Claro. não vão fazer com tempo. E não dá, Não podem fazer 20 minutos. Sim, cada. não, eu queria responder. Não, O Keita colocou uma pergunta muito direta. Então, Das pautas, sim, a questão das hoje. pautas. Nós, particularmente, temos a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, e aqui dentro dos direitos sexuais e reprodutivos, nós estamos a falar sobre a questão do direito ao parto seguro. Né? E nesse sentido, estamos aqui a pautar a questão da violência obstétrica para dizer qual é a realidade e depois, num segundo momento, vamos mobilizar para tentar acabar com essa violência. Nós estamos a falar de acesso
também, discutimos também a questão do aborto, porque da nossa perspectiva a criminalização do aborto cria, acentua, agrava as desigualdades sociais. Por quê? Porque as principais vítimas de abortos não seguros, porque as mulheres vão fazer aborto independentemente de criminalizarem ou não. Então as mais pobres vão morrer mais, porque elas vão fazer de forma insegura, e as que têm dinheiro vão ou para as clínicas privadas ou vão para fora, para países onde exatamente. Depois também, exatamente, é uma questão de saúde pública. Estamos a falar também, e aqui falamos também da questão da violência sexual mesmo, não é? Nós defendemos e acreditamos na autonomia dos corpos das mulheres. As mulheres têm que ter direito. Aliás, Angola ratificou o protocolo de Maputo, que é o protocolo que tem uma secção inteira sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Sim. Só para acrescentar que o último relatório da Angola, do Comitê Internacional sobre os Direitos Civis e tal, diz que Angola fez avanços em relação ao termos um novo código penal que coloca bem presentes crimes sexuais e não sei o quê, mas recomenda a Angola a rever a parte sobre o aborto, porque acha que não está ainda abrangente para outras mulheres, porque hoje já se considera o direito ao aborto para as mulheres que tenham problemas de questões econômicas. Os números que a gente vai vendo de mulheres que vão deixando os filhos em contentores e tudo mais, é porque não há um sistema de saúde que a permite expor e dizer que eu estou nessa condição e não tenho como claro. Então, essa era só para dizer. Outra pauta tem a questão com a justiça econômica. Nós vivemos um país onde as mulheres são muito discriminadas. Quando nós olhamos para o setor, Angola tem uma economia, eu costumo dizer que a nossa economia é informal, né? Mas os economistas vão me bater se eu dizer isso. Mas então temos a questão de que as mulheres são as mais prejudicadas por causa dessa estrutura. Elas sustentam a economia, mas são as mais discriminadas, porque o trabalho que elas fazem mesmo, muitas pessoas dizem, nós temos que formalizar porque as mulheres não contribuem. Quem disse que as mulheres não contribuem? Quem disse que as mulheres não contribuem economicamente? E então, nós, por exemplo, o nosso Tuba passado, nós falamos sobre resistência das mulheres. Como é tentar entender como é que as mulheres angolanas resistem a esse sistema que as invisibiliza, que as violenta, né? E nós entendemos, por exemplo, que o ato de uma zungueira sair sempre à rua, agora já não acontecem mais muitos casos de violência contra as mulheres a venderem na rua, mas aquele ato é um ato de resistência, é de dizer, são mulheres a dizerem que eu existo e o Estado vai ter que lidar comigo, né? E então nós pautamos também essa questão e de uma forma mais generalizada, mesmo a questão da violência, seja ela a violência que ocorre dentro das famílias, como também a violência pública que ocorre quando o Estado se isenta de realizar as tarefas que ele é obrigado a realizar. Então são essas as nossas pautas dentro do feminismo aqui em Angola. Mas a resistência é uma necessidade de sobrevivência. Absolutamente. Né? Mais do que às vezes, ou seja, ou tu comes, ou vais para a rua ou morres. Muitos países africanos vivem de renda diária. Exatamente. É a nossa realidade. É a nossa realidade. Porque o nosso feminismo é político. É isso mas esse é o objetivo dessa político, conversa. Claro. E a pergunta do Keita é extremamente importante e oportuna. outra. Já vai, calma. E quanto à reprodução? Espera aí, pessoal, polícia. Planeamento. Quem está a organizar isso? Eu só anunciei. Só anunciaste. Tá Muito bem. Nós temos que organizar, senão nós Ok. andamos às voltas, né? Portanto, aqui foram colocadas as questões sobre quais são as pautas, foram respondidas. O que é o feminismo, quais são as pautas, né? E quando nós falamos depois do tema das igualdades, das não sei o quê, a Wanda levantou uma questão que era a questão da independência. E sobre isso eu gostaria de levar aqui algum tempinho, que é, eu sinto que às vezes a palavra independência, quando se fala de mulheres independentes, está atrelado a um dragão que cospe fogo, não deixa ninguém se aproximar, porque eu sou independente. Né? Eu sou independente, como se fosse um grito de guerra que ela está, e que normalmente quando estás num grito de guerra é porque estás ferida, tu estás em modo de ferida e ninguém quer isso, obviamente, para a sua descendência. O que é o meu entendimento de independência, a mim, é quando tu tratas meninos e meninas de uma maneira justa,
tu dás ferramentas para essas pessoas decidirem o caminho da sua A vida. sua vida. E ninguém que é naturalmente sensível deixa de ser porque tem informação. Ninguém que é naturalmente meigo deixa de ser porque percebeu que sabe estuda física ou estuda química. Ou seja, o conhecimento não pode transformar ninguém num monstro. A dependência a alguém é que traz uma relação de desigualdade para a pessoa que é dependente, que não consegue avançar muito na vida, e para aquele que é o seu tutor, que a pode magoar. Então, quando nós falamos da independência das mulheres, nós estamos a falar de dar um conjunto de ferramentas para que elas possam decidir a sua vida em consciência. É E esta isso. sua vida em consciência deverá estar em consonância com aquilo que é a sua essência, a sua forma. Uma mulher independente pode ser extremamente meiga, ter um marido altamente protetor e viver uma vida onde ela decide... Eu entendo o teu point, Marinela, mas o que eu estava a dizer é que o que eu vou vendo ultimamente, e até por falta de informação, e também, infelizmente, um bocado de modismo, ou seja, é cool dizer que eu sou feminista, e às vezes sem ter noção sequer do que aquilo é. Porque muitas das vezes é uma menina que não se conhece. E tu dizes bem, porque eu sou muito a favor do autoconhecimento. Uma mulher que se conhece a ela mesma, e claro que o autoconhecimento é um processo, tu não acordas e sabes, e isto é um processo, até hoje continuamos aqui a fazer este processo. Mas mais importante do que do eu sou, dizer que eu sou, porque a amiga é, a Joaquim, isto me apavora, quem és tu? Primeiro tu tens que saber e entender, porque é importante a informação. Certo. Hoje em dia, nós não podemos fazer o copy and paste, porque é cool, porque está na moda. O que é que eu desafio às meninas? E não estou a falar das meninas sem acesso à internet, mais da área rural. Estou a falar mesmo das meninas que hoje têm acesso à internet e que tu notas que acabam por estar muito perdidas. Já não sabem. E depois, há dois mundos, como diz o Keita outra vez, que é verdade. A mesma menina que diz que eu sou independente, o meu corpo é não sei o quê, as minhas regras, é a mesma que diz que um homem tem que lhe sustentar. Ou seja, nós andamos um bocado muito confusas. Por quê? Porque também não há uma informação clara. Está a faltar informação. Está a faltar... Ou seja, mas para faltar informação é porque nós estamos a engolir todas as narrativas. Vamos ver o que é conveniente para mim agora, é isto. Depois o que é conveniente. Então andamos muito perdidas. Isso por aí. Um discurso perdido que causa depois consequências, não é? Pois, e na vida da própria mulher. E acaba por ser, ou seja, uma mulher que não é capaz de segurar a própria vida. Porque as mulheres têm a voz. As mulheres têm a voz, agora é preciso empoderar as mulheres, ensinar as mulheres, empoderá-las de forma a que elas saibam que podem usar a voz que elas têm. E outra coisa ainda importante é, ou seja, ensinar as pessoas à volta a ouvirem uma mulher. Dentro de uma casa, dois irmãos, um rapaz e uma rapariga, o pai ou a mãe, a família, ao ouvir o homem, ou o rapaz, tem que ser a mesma atenção de ouvir um rapaz e a mesma atenção que eles deverão ter ao ouvir uma menina. As pessoas têm que estar preparadas para ouvir mulheres, porque partem logo do princípio de que a mulher fala muito e acabamos por ser silenciadas um bocado por aí. Está a ver? Eu acho que... E isto quando tu estás a crescer, vais procurar... Eu acho que mais importante, eu acho que uma das maiores pautas é desafiar as mulheres a procurarem informação e educação. Porque muitas das vezes as coisas não te dão de bandeja. Eu acho, Wanda? Isso é uma visão já mas não te dão. Não estou a falar para baixo, estou a falar hoje aqui. Estou a falar de miúdas com acesso à internet. Mas é uma visão romântica e individualista sobre se eu tiver poder e se eu usar a minha voz eu sou ouvida. Tu não és, porque a estrutura é que te silencia a tua voz. Mesmo que o teu pai, mesmo que seja extremamente vocal dentro de casa, o Keita está a criar uma menina, cria uma menina extremamente independente, que pode fazer perguntas, que pode tudo. Ela não vai viver na casa do pai dela. E quando ela for tentar falar numa reunião, ou quando ela for nomeada ministra, como nós vimos, poderá receber uma informação sobre como aquele lugar é extraordinário para ela estar. Como as ministras ouviram, façam bem para que outras possam ouvir. Portanto, não existe uma... Quando nós falamos de pautas coletivas, não é eu, Wanda, sou vocal e então, como eu consigo falar no meu trabalho, eu vou ensinar a minha filha e acabou. O que nós pretendemos com
movimentos, com essas estruturas, é alterar profundamente a forma como a estrutura social se Eu ia falar comporta. sobre isso. Por isso é que o empoderamento é lindo de se falar, mas ele é redutor e umbiguista. Fala de ti. Fala que tu, por exemplo, se fores rica, vão me ouvir. Eu, se for milionária, todo mundo vai me Mas ouvir. já eu acho que não é por aí, Marinela. E isto já foi direcionado, e só para clarificar o que eu estou a querer dizer eu estou a dizer que no final do dia, qualquer imposição, qualquer empoderamento, qualquer forma de te colocar, por mais que existam pautas, existe uma sociedade, existe uma estrutura, existe aqui uma dinâmica de poderes, de querer rebaixar a mulher, o acesso e não sei o quê, a salvação é individual. O que eu estou a querer dizer é, até o acesso, mas esse aqui é o problema, Wanda, tá vendo? Mas infelizmente é. Esse é o problema, O mundo porque foi desenhado assim. a gente... Quando tu dizes a uma mulher, calma lá, espera aí, que alguém vai te dar espaço. É mentira. Todas as vezes que eu tive que me impor, eu é que tive. Não é porque eu sou rica, ou sou pobre, ou sou assado, ou que me deram, fez acontecer. Ou seja, Sim. isto eu sei, porque eu falo, o que eu gosto de dizer é, nós, por mais que nós tentemos dizer que existe uma... Eu acho que utopia é acreditar que algum dia o mundo vai parar para deixar que seja homem ou mulher, fazer o que tiver que fazer da sua vida. Isto é utopia. O mundo não vai parar. Mas o que seria do mundo sem as utopias, né? O que seria do mundo sem as utopias? Isto é que é Se calhar romantizar. a escravatura, quando as pessoas lutavam pelo fim da escravatura, se calhar diziam que era uma utopia, que o mundo ia continuar a ser sempre assim, que os homens negros e as mulheres negras iam continuar a ser mercadoria, né? E então as utopias são importantes para nos fazer aspirar mundos melhores, sociedades mais justas, sociedades mais igualitárias. Nós, infelizmente, e nós falamos sempre, o feminismo, a luta das mulheres feministas não é contra os homens, mas é contra um sistema através do qual as sociedades estão estruturadas. E quando se luta contra um sistema, o sistema vai sempre lutar, se organizar, se regenerar e lutar de volta. Claro. Então, há muitas coisas que surgiram, que as feministas pensaram. Por exemplo, essa ideia de definir, distinguir entre sexo e gênero, é trabalho das feministas. Foram as feministas que, na academia, onde teorizaram sobre isso. Mas depois, o sistema coopta a questão de gênero, a palavra gênero, o sistema coopta palavras como empoderamento, por exemplo. Porque não é possível você falar de empoderamento se você não tem noção de classe. Se você não tem noção de pensar que as mulheres são uma classe, as mulheres, e não adianta empoderar a Cecília, ou a Cisaltina, a Lurinela e a Wanda só, se a classe, o grupo das outras mulheres não estiverem empoderadas. Sim, acredito Então, nisso. quando nós falamos no feminismo como movimento político, é tendo também esse entendimento. Político no sentido de que as questões das desigualdades, elas têm de ser abordadas a partir de uma perspectiva política. Porque você não vai conseguir promover justiça social se você pensar que só aquelas mulheres que tiverem força de vontade para ir buscar informação é que vão ser salvas. A questão que nós temos que perguntar é: por que você chega numa sala de reuniões, num board meeting, e você é a única? Por que as outras não chegam contigo? Por que não estão lá? Por que não estão lá? Então, e isso é que faz com que a gente se organize, se mobilize, com que a gente faça o trabalho de consciencialização política, porque é a partir dessa consciencialização que vai mobilizar as pessoas para a ação. Então, nós mesmo a nível do feminismo africano, tem-se sempre... Porque muitas das coisas que nós soubemos sobre a África são coisas que disseram que nós éramos. Disseram sobre nós. Então, essa carta, por exemplo, fala sobre reclamar o direito de contarmos por nós mesmas as nossas histórias. Então, vocês estão a falar, não, vocês já nasceram com direito, vocês até quando nasceram já começaram a votar, quem te oprime, não sei o quê. Está aqui. As mulheres estão a falar que estão a ser oprimidas para parir. Por que se a maternidade é uma coisa tão sagrada para os africanos, por que continuam a submeter as mulheres a tanta violência para realizar esse sagrado?
Por quê? Muito boa pergunta. Então, e quando a gente questiona isso, nos falam que estamos a importar a pauta. Como é que estamos a importar a pauta se nós estamos a morrer na sala Vamos de dizer parto? sempre, isso é constranger para parar, silenciar. Diz Eu quem tá- queria acrescentar algo, que é quando Pois, está bem. Entender isso. Keita, Tá bem, Keita, yeah. Ele tem razão. se sentir silenciado. É verdade. Cecília, Estou vai para sentindo darmos a silenciado, palavra. estou a Diz, respeitar. diz. Eu Mas respeito- diz. Eu, A Cecília acho que daqui- um dos problemas dessas conversas aqui em Angola, pelo menos, é que as pessoas não escutam umas às outras. É E verdade. não há, na verdade, aprendizado, porque se eu estou à É espera verdade. Para da minha responder. vez para responder ou para criticar ou para dizer que Às eu penso vezes é mesmo para diferente. perguntar. Mas, ok, é muito mais produtivo e aprendemos com os outros se nós escutarmos e colocarmos as questões. Antes de dizer, não concordo com isso, perguntar por que a pessoa diz Claro, isso. Mas, claro. principalmente, Porque vemos. acadêmico, nós fazemos isso. Eu tenho uma questão. Mais uma vez, do ponto de vista de um homem angolano que não se considera feminista, nunca se vai considerar feminista. E eu sou uma pessoa de certezas. Eu sou uma pessoa de certezas. E quando eu digo nunca, as pessoas dizem, não se diz nunca. Eu digo nunca em relação a muitas coisas. Né? É verdade. E eu acho que o meu papel aqui nesse encontro, na verdade, é provavelmente ajudar a trazer luz para pessoas como eu, e não só homens, mas pessoas que não entendem tanto, que não são acadêmicos na área, não são estudiosos do tema, mas que têm contato com ele como eu, como é o meu caso, principalmente através das redes sociais. O que eu posso, e vocês já definiram aqui, pronto, feminismo, e eu, em termos gerais, concordo, porque é a minha própria visão do que é o feminismo. E quando eu digo a minha própria visão, é de acordo com ao que li e de acordo com o que vejo em termos de movimento. A mim me parece que existem em Angola duas escolas do que é o feminismo. Em Angola, em termos históricos, ou em termos de cronologia, eu não sei quando é que surgiu o feminismo em Angola, se é uma coisa que se pode apontar historicamente para os movimentos de independência e o papel da mulher neles, ou se é uma coisa que surgiu agora com o acesso à internet e com a discussão. É verdade, o muito acesso à bem. informação. Há dois mundos. A mim me parece que há um movimento anterior, da geração dos nossos pais, dos anos 50, 60 e 70, até a independência, e há um movimento mais recente, que eu me dei conta provavelmente nos últimos 7, 10 anos. E o que eu vejo na internet, e por isso é que eu afirmo, eu não me considero feminista, embora para mim, tendo sido educado principalmente por uma mãe, embora tivesse mãe e pai, mas a minha mãe é a minha principal referência em termos de educação, tendo sido educado numa casa onde não se estabelecia uma diferença baseada no sexo, eu gosto de dizer no gênero. Apesar de muitos acadêmicos estabelecerem essa diferença, eu acho que há uma coisa importante a dizer, não existe gênero sem a relação com o sexo. Não haver essa divisão baseada no sexo e todo mundo, portanto, a minha mãe criou filhos e filhas independentes no sentido de se conseguirem governar. Eu não me considero feminista. Eu acho que a minha mãe provavelmente também não se considerava. Acho que o termo para ela era uma coisa desconhecida. O que eu vejo é principalmente dois grupos. Provavelmente, como vocês aqui falaram, com uma postura muito mais de ação e academia, e eu acho importante, porque eu também venho da academia, e, portanto, muito interessado em teorização, em conceptualização, muito mais importante do que a boa parte da discussão que eu vejo. É isso que ajuda a transformar as sociedades, o conhecimento e o acesso a esse conhecimento. O que eu vejo são esses dois grupos, provavelmente muito mais focado na parte do ativismo, um género feminista, tu vês a rede das mulheres, tu vês as várias associações síndicas ou profissionais de mulheres, e que cada uma na sua área faz isso. Depois, aquilo que é mais visível para pessoas como eu, que são completamente viciadas e dependentes de internet, é, na verdade, um discurso anti-homem. E essa é uma das principais razões pelas quais eu não me considero feminista. Infelizmente existe. A única ideologia que eu porto hoje é o informação. panafricanismo. É a única coisa que a mim realmente me motiva, E me diz-te alguma carrega. coisa. E, portanto, para mim, a analogia que eu posso fazer a eu me considerar feminista seria eu pedir para ser membro do KKK.
Porque realmente há muito mal entendido. Boa parte Tem assim, razão. a minha introdução ao feminismo angolano é exatamente Da isso. pior Não é forma. academia, não são os vossos estudos, não é um jango feminista. Não é. Isso é uma coisa que eu tomei contato mais, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos. É verdade. Ok? Boa parte do feminismo que eu vejo, do ativismo feminista ou dos ideais ou do posicionamento de mulheres que se chamam assim mesmas feministas, é exatamente Pessoas que não se conhecem. é um discurso revanchista, Não sei se é isso, já é um discurso anti-homem, e eu não estou a afirmar mais uma vez Mas não, que o acho feminismo que é não isso. vamos por aí. Longe, nós no primeiro episódio falamos sobre isso e eu disse o que é que eu pensava que era o feminismo e estabeleci exatamente também essa. Porque como é um movimento, existem vários grupos, existem várias pessoas, as pessoas são livres de pensar como querem pensar. O que é que vocês podem dizer a uma pessoa como eu, cujo principal contato com o feminismo angolano é exatamente o ódio ao Aos homem? homens. Muito A bem. Mas revanche. infelizmente Boa existe pergunta. mesmo. Dá para Que- falar depois. Ela Vai vai fluir, calma. responder. Exato, muito É uma bem. pergunta de cada vez. Eu tenho um texto, sem querer fazer aqui publicidade, mas eu tenho um texto no site do Ondiango Feminista que eu escrevi, acho que em 2017 ou 2018, onde o título é Só pelos direitos das mulheres, mas não sou feminista. E eu questionei o que é que para ti é direito das mulheres se você não é feminista. Porque o feminismo não é o contrário de direito das mulheres. Na verdade, a centralidade do feminismo é pautar os direitos das mulheres. E aí depois eu faço uma série de explicações. Mas também acrescentar que esse texto foi muito movido e o próprio Ondiango surgiu como uma resposta do que é ser feminismo, do que é fazer um feminismo informado, um feminismo baseado em evidência, um feminismo com uma pauta ligada aos problemas das mulheres angolanas. Então, o feminismo também para nós, em 2016, quando criamos, foi uma espécie de observar pelas redes sociais, observar pelas conversas de quintal, perceber a desinformação sobre o termo e nós querer dar uma contribuição e construir uma visão diferente do que é ser feminista. E o primeiro passo que nós entendemos que era importante era nos nomearmos como feminista. Então, por mais que as pessoas, e eu várias vezes, em vários espaços, onde eu chego e as pessoas assim, mas como assim? Desculpem a expressão, mas a doutora é feminista? Como assim? Essa coisa das arruaceiras. Eu disse, não, então eu sou arruaceira. E permitam-me que eu diga isso. Exatamente para mostrar o outro lado. E daí nós temos feito também esses documentos para mostrar que é possível outra visão. Agora, é normal que se crie uma versão sobre o termo. E Angola não é uma parte isolada do que o sistema criou à volta do que é ser feminismo a nível mundial. Na verdade, a aversão ao feminismo não é também uma construção dos angolanos, é uma construção mundial que está em toda parte do mundo. Há pessoas que são aversos, acho que essa é a expressão, são aversos, enfim, ao feminismo. Então, é muito normal que o Keita diga e coloque isso, que apesar de reconhecer a mãe, reconhecer as mulheres, reconhecer toda a essência das mulheres, é normal que diga que eu, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, não tenho coragem de me identificar como feminista. Porque ao te identificares como feminista, tu estás a dizer que eu sou igual à pauta daquelas meninas que ficam nas redes sociais a fazer uma confusão. Agora, é importante perceber que é verdade que as mulheres, muitas mulheres, e não só, que se identificam como feministas, que se apresentam como feministas, elas vêm de espaços onde elas foram, muitas delas, denigridas. Elas vêm de um espaço de dor, de um espaço de rejeição. Muitas vêm de um espaço em que elas não tinham direito, sofreram violência doméstica. Muitas vêm de um espaço em que o pai fujão, como um dos programas que aqui foi feito, foi uma prática, ela sente isso na pele e ela cria uma aversão sobre os homens. Ela adota uma postura mais incisiva sobre colocar os homens numa condição de que são todos iguais, porque a minha experiência me mostrou isso. Agora, e aí
buscar sabedoria da cúmula, você diz que a raiva feminista é tão legítima quanto o amor feminista. Então, o amor feminista, a raiva é de perceber que eu estava à deriva e não vi ninguém, porque quando eu fui a mamãe me disse, o casamento é mesmo assim, minha filha, aguenta. Nós passamos por isso, contigo não vai ser diferente. Quando você vai amiga, a amiga te diz a mesma coisa e tu crias um monstro, esse dragão, que você fica ali, qualquer motivo... Vou lançar, porque tu te colocas no lugar de defensiva. Só que este lugar de defensiva tem que ser desconstruído, porque a vida continua. E é importante convivermos baseados no respeito pelos outros, na convivência humana. É preciso nós, e aí entra o que a Wanda esteve a dizer, mais do que nós estamos aqui a lutar independência financeira, a lutar por espaços de participação das mulheres, há uma necessidade que eu defendo também de lutar independência emocional como uma independência política. Libertar emocionalmente as mulheres dos seus traumas, das suas angústias, é uma luta de trabalhar a mentalidade, de trabalhar a mente das mulheres para que elas se percebam que, apesar desta confusão toda, dessas nuvens, há sim uma luz lá no fundo do túnel. Então, o feminismo também vem para contribuir. E por isso nós no Ondjango e nos nossos espaços, nós cantamos sempre rapariga, rapariga não chora. Rapariga, rapariga não chora, porque és mulher, estou ao seu lado para combater a violência. Isso cura a alma. Isso trata da alma da pessoa, porque ela percebe que ela não está sozinha. Então, para mim, é muito importante passar essa mensagem para as mulheres. A importância de passar a mensagem de que, por mais que você tenha passado por momentos difíceis na vida, com homens, com pai, com irmã, porque às vezes a gente pensa que nós só passamos dificuldades com o marido. Não. Na verdade, todo o sistema familiar está estruturado para nos violentar. E eu digo sempre em casa, a violência psicológica nas famílias é tão grande que é preciso encontrarmos um espaço onde encontremos amor, encontremos afeto. E o feminismo pode ser um espaço para criar afetividade também. Não estamos a dizer que as mulheres têm que ser... Claro, e a coisa, a Cisaltina disse muito bem. Daquilo que é a minha leitura, eu vivi a internet passar, antes, se calhar, do advento feminista, uma degradação da mulher que nunca colocou os homens que faziam isso como odiadores. Eram divertidos, eram homens a brincar. Né? E nem todas são assim, porque a minha mãe e a mulher com quem eu casei não são. Mas todas as outras são. E isso era totalmente normalizado. Dizerem que saiu um iPhone novo e todas as mulheres que tiverem são prostitutas e dormiram com alguém. Dizer que as pessoas, por exemplo, que vão à festa, esta coisa toda, mas estavam aonde? Por exemplo, quando havia uma notícia de tragédia, abrir a secção de comentários, são perguntas de homens e mulheres sobre porquê, inclusive a se rirem. A violência contra uma mulher, inclusive a morte, até hoje no Facebook, a secção de comentários é: se fosse a minha também matava, afinal era amante de alguém. Sempre que uma mulher é violentada, sai a seguir uma informação de que não era tão santa assim. Quando uma menina foi violada pelo condutor do autocarro da escola, a seguir é posto a circular informação que já não era virgem, como se houvesse algum tipo de relação entre a sua virgindade e o abuso. E nenhuma dessas pessoas, nem pessoas que fazem telejornal, nem as pessoas na sessão de comentários, são tidos como grandes odiadores de mulheres. São só pessoas normais a perguntar o que acontece. Por nós estarmos sempre numa condição de que temos que ser santas, até a nossa raiva, que estava aqui a dizer a Cisaltina, é legítima e negada. Odeiam homens. Por quê? Por fazer piadas? Por fazer piadas que nós estamos super acostumadas a ver sobre nós? O que acontece com as piadas? Elas fazem o inverso, que é, às vezes pela via do humor, nós desconstruímos muita coisa. São os textos supostamente raivosos. Boa, é para o que eu estou para o Keita, porque a Marinela está a responder o Keita. Não. E eu queria também entender. Deixa eu só terminar. O que é que o Keita são os tinha. textos supostamente de ódio
a homens que me fizeram rir sobre situações extremamente dramáticas sobre a minha vida. Porque como aqueles textos são feitos para mim, mulher, eu não percebo que aquela mulher odeia homens. Eu percebo uma veia humorística, sarcástica e dura para me acordar. Claro que um homem a ver pode entender o que entender, mas aquele texto, quando está escrito daquela maneira, está feito para comunicar comigo. E eu, quando leio esta mulher, não vejo alguém que não consegue se relacionar com homens porque os odeia. Eu vejo alguém que usa de ferramentas para chamar a atenção, porque a verdade é que a via das flores não salva ninguém. Às vezes é essa acidez e essa forma de comunicar que faz, inclusive, o texto ser o quê? Extremamente partilhado. Portanto, foi uma ferramenta que eu acredito que no início, não sei se é no início do feminismo, não vou dizer no início do feminismo, que este grupo de feministas usou esta ferramenta do escárnio, do gozo, do sarcasmo. Foi uma ferramenta que foi utilizada para viralizar, sim, um pensamento de independência emocional em relação a seres que não são, se calhar, isso tudo. E eram por quê? Porque na narrativa anterior eles eram os deuses. Portanto, ridicularizar Deus transformou-me a mim. Deus, se calhar, ficou um bocadinho sentido, fica zangadinho, ai. Mas o texto não é feito para ti. Da mesma maneira, os memes sobre quando a comunidade negra, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, brinca com a branquitude, white tears, lágrimas de não sei o quê. Quando faz isso, também poderão as pessoas brancas acreditar que estão a ser tremendamente odiadas. Mas hoje em dia, quando essas pessoas brancas, e até aquele termo das mulheres brancas que fazem aquelas coisas estranhas, as mulheres brancas fazem umas coisas... As Karens. Hoje em dia, aquelas atitudes que mandavam homens negros para a cadeia, a Karen é uma mulher que vai fazer um drama com... O Keita passou aqui, eu atiro no chão, choro, a polícia vem, mete o Keita na... mete o Keita na cadeia real. Estas mulheres passaram a ser ridicularizadas com vídeos, com a Karen da vez, com isso. Ela também em casa, odeiam as mulheres loiras, pode ser, mas esta atitude que as fez, se calhar, não sei, porque é difícil mudar as carnes, né? Mas talvez hoje já pensem um bocadinho mais antes de chamar a polícia sobre um homem que estava simplesmente a passar. Portanto, esta é a minha visão sobre este tal ódio das redes sociais. Não é tal, é mesmo, é visível. Mas começou nesse movimento que a Marinela está a dizer. Sim, mas eu não falei de memes, eu não falei de piadas, eu falei de discurso, ok? Eu não estou a falar... Eu também falei de discurso, eu falei de textos, eu disse textos feitos... Mas começou dessa pessoa? Que pessoa? Não, ele fala, ou seja, ele agora... Pronto, fala, Keita. Desculpa. Eu quero mesmo que ele fale. Depois outra coisa que eu quero chamar a atenção. Há um grupo que está errado e há outro grupo que para chamar a defesa atenção, erra corrigir. também. Não está certo. Não há qualquer necessidade de justificar o erro do segundo indivíduo pelo erro do primeiro indivíduo. Estão errados os dois. Eu acho que tu não constróis uma sociedade que é justa, que eu acho, e esse é um dos temas que vocês colocaram aqui logo no início, a construção de uma sociedade justa, passando a mão à primeira vítima depois de ter sido o agressor. A mão na cabeça da primeira vítima depois dela ter sido... Sim. Isso é só um ciclo de violência, né? Exato. Ou seja, não gera nada. Não. Para mim, pelo menos, é lógico. Mas não que gera. Não. Porque quem devia ouvir, nem ouve. Porque Quem bloqueia. devia ouvir? Talvez, ou seja, eu. talvez os Não, não homens. era para ti o Porque texto. eles. Não, Marinela. Marinela, entende? Não era para ti o discurso. Não, Marinela, calma. Peraí. Não, Marinela, tu já falaste, deixa-me falar agora. E pela primeira vez vocês viram discursos que não eram para vocês. Esse é que é o tema. Marinela, se uma coisa foi postada numa rede social, uma rede social aberta, aquilo não está fechado para um grupo de pessoas. Aquilo está aberto para quem tiver acesso Tem um àquilo. público-alvo. Não. Desculpa. Mas o público-alvo é Mas aquilo é para quem? todo mundo. Eu sou um homem. Eu sou angolano e eu sou africano. Essas são as minhas 3 principais identidades. Todo discurso que eu considero, e tu podes não considerar, mas aí a única coisa que para mim que se pode dizer sobre isso é que nós os dois não concordamos. Certo. Ok? Que eu considero anti-homem é um discurso para mim. Não importa se aquilo foi feito para um grupo específico de pessoas, aquilo está a falar de mim também. Isso coloca logo na defensiva. Também. Homem, classe. Exato, está a falar de Classe, é mim verdade. também. E esta luta é nossa, homem,
claro que as mulheres não sei o que mais, nós queremos que os homens também ouçam. Noutra fase, se Estás a calhar. perceber? Noutra Não, fase. que outra fase? Para aquelas pessoas. Não com violência, Eu ia Marinela. pegar, Não eu com ia pegar, sarcasmo, peraí, eu não ia com pegar dor, nisso que a Wanda está a não dizer. com ódio. Wanda, Ódio espera não só. gera. Eu ia Não pegar gera, nisso que gerou. estás a dizer. O ódio. Não sei gerou. se gerou. Eu Gerou? ouvi Os todos. homens, o que é que eles dizem? O Qual é a teu tema é percepção? o foco. Como Não é o foco. como- Até Mas- para já as basta, já meninas. Não, mas basta. espera aí, Já mas o que a basta, Wanda eu tô. Wanda Que eu está tô a aí. dizer Calma. não é de todo. Não, ninguém está a dizer. Estamos a dizer Então, o seguinte. o ódio Há uma tem que noção se de ter cuidado. anti-homem. E o que nós Sim, estamos a dizer é... não há. Não, é uma... Não diminui, Não, é assim. desculpa, não. Desculpa a palavra. Qual é a palavra que queres usar? Há uma... Espera. Oh, não, há uma... Tu fala... Tu estás a isolar. Não estou. Marinela, estás a fazer isso aqui, Yeah. já fizeste isso várias vezes. Tu estás a isolar a minha Óbvio experiência ainda. Yeah. e a tornar a minha experiência algo que não é importante. É a E minha. é importante. Tu fizeste isso aqui. Quando? Agora. Como? Quando pegaste a palavra aqui. Noção? Dizendo o tal de ódio. Não, não é Porque tal de consider- ódio. Não, porque eu disse primeiro que eu não considerava. Mas não faças isso, porque quem disse, Não quem falou em ódio texto fui que eu. eu não considero de ódio e tu consideras. Não vou dizer que... Mas não, é Mas assim, será que a mulher quando a não gente- considera de ódio também, Marinela? Espera só, deixa-me só Até falar. aquela Aqui- menina quando Wanda, diz Wanda. que odeio homens, também não é movida por esse texto. Wanda. Porque é uma miúda que ainda nem tem acesso nunca... Ou seja, e eu entendi o point do Keita. O quê? Mas Tem estás que a ver- tomar estás a ver, cuidado Wanda? quando nós reproduzimos. Não, Sim. tu não chamas atenção com ódio. Depende, porque assim, é assim, a Pumla, ela fala mesmo sobre isso, porque ela escreve sobre Já vais falar, não. estupro na África do Sul. Estupro na África do Sul. E ela fala, vocês sabem como é que a África do Sul é em termos de estupro é, e eles conseguem mesmo medir porque têm estudos, então tem centros, enfim. Nós infelizmente não temos isso. Estatística. Mas o que é interessante nessa conversa é que eu não creio que se queira anular a experiência dos homens que se sentiram odiados. Mas para assim, É do Keita que sentiu do Keita. Mas a questão é, nós todos os dias, neste país, todos os dias, mulheres são violadas. Todos os dias. E todos os dias, uma ou outra mulher morre resultante do estupro. Mas vocês não vão ver... Mas vocês não vão ver, e estamos a falar de morrer, morte física, não é morte simbólica. Passamento, Yeah. sim. E a gente não vê as mulheres a dizerem que os homens odeiam as mulheres. Mas se nós, Olha que dizer. mas se nós, mas se nós, mas se nós, Odeia o homem. mas se nós, Nós quem? As Porque mulheres neste dizem. mesmo lugar... mas se na Papa nós, Cidade, o que é que tu vês? mas se nós mulher não faz dizer, mal, mas se o nós textinho dissermos, ninguém vai dizer, não, os homens são anti-mulheres, não sei o quê. Mas se Não uma acho que é mulher, sobre isso. se uma mulher que tem várias seguidoras dizer, Vais falar já. vamos ter que começar a cortar os matrindindes dos violadores. Ai, discurso anti-homem! Não, odeiam os homens! Não sei o quê. Está a ver? engraçado. Chega a É ser porque engraçado. nós vivemos numa sociedade que a violência contra a mulher é naturalizada. É normalizada. Um homem bater numa mulher, um homem Chego, matar é uma normal. mulher, a gente acha normal. Não lhe odeio. Já uma mulher... Nós dissemos mesmo que odeio. Já uma mulher que expressa a sua raiva sabem. por causa dessa violência, e geralmente as mulheres não expressam essa raiva direcionada a um sujeito específico. É o grupo, é a sociedade que naturaliza a violência contra elas. Aí essa mulher é anti-homem. Então, eu entendo que para os homens que estão, para quem se vê como sendo a regra, como sendo a norma, todo discurso, toda ação que o exclui ou que não o centraliza Ou que o ameace. é vista rechaça. como exatamente. E eu entendo também o que tu estás a dizer, Wanda. Tu estás a dizer, não, precisamos conversar com os homens também. Em algum momento precisamos de conversar com os homens. Mas nós ainda estamos em Angola, nós ainda estamos na fase de fazer com que as mulheres consigam nomear as experiências por qual passam. Ok. Estamos ainda na fase de estarmos num espaço onde mulheres dizem assim, poças, eu quando fui ter a minha filha, me bateram.
Mas E eu não aquilo é sabia que aquilo era violência. violência. Pois. Porque me disseram só que Agora aguenta imagina- só, não faz escândalo. Tá vendo? Nós ainda estamos Cisaltina, nessa fase agora de imagina, nomear. Estás nesta fase Para e já podermos- queres odiar. Não é quero odiar. Para mim, o contrário não é ódio. Por que que sou com a mulher Não, para não, agora é a minha vez, falar agora é a minha do vez. homem, não Eu é vou pedir só do desculpas. homem. Agora é mesmo a minha. agora é a vez do teu Agora dois. é mesmo a minha Yeah, vez. agora eu vejo. A vez do tio Agora é a Toy, minha Keita. vez. Calmem, agora é a vez do tio Agora é a Toy. minha vez. Deixa o tio Toy. Peço desculpas. Marinela, agora eu estou. Peço desculpas. Estamos a andar a roda, não estamos a ser produtivos. Ai. O problema foi identificado, na minha ótica. Qual é? Somos uma sociedade doente. E a doença está do lado dos homens e está do do lado lado das das mulheres. mulheres. Você não Mas- cura mulheres sem curar mas homens. somos uma sociedade que funciona assente naquilo que é o patriarcado. Funciona. E o patriarcado vos privilégio. maltrata na agenda, na narrativa, em todos os sentidos. E mais, esse sistema do patriarcado é reforçado por mulheres. É verdade. Não só por homens. Os homens se beneficiam. Quando ele diz que os homens percebem que estão a ser atacados, não é mentira. E é uma situação que vocês que fazem esse trabalho de consciencializar, é assim que se diz, né? As mulheres, consciencializar as mulheres, também têm que ter em conta. Porque vocês não podem, na minha ótica, e vocês vão me corrigir, claro, vocês não podem tentar curar uma parte da sociedade se a outra permanece doente. Nada feio. Porque aqui, o foco, eu acho que devemos andar em paralelo. Concordo. Porque quem leva a cabo a violência somos nós. E sabem por que nós levamos a cabo a violência? Sabem por que nós vos maltratamos? Porque podemos. Porque podemos. Porque estamos num sistema que não nos condena. Não penaliza. Eu fiquei extremamente chocado quando vi a notícia de uma moça que foi morta. Não puseram a fotografia dele. Puseram a fotografia dela. Que é a Da única que rola vítima. até hoje. Isso quer dizer que o trabalho que vocês estão a fazer é muito mais profundo do que aquilo que vocês podem até perceber. Por quê? Porque estamos a falar aqui de um sistema que funciona. E nós percebemos que o sistema funciona. E nos beneficiamos desse sistema. Nós E dizemos, vamos continuar, se não E nós devemos agora pedir-vos para parar. Não, Não, mas quero saber vocês, a solução. mas vocês não podem para pedir parar. para parar. Quero Não saber é. Vocês se agora têm pegamos que- nos não, homens, vocês têm- explicamos que está a doer Não. e pedimos-lhes, É assim, por favor, para parar. uma coisa que Epá. eu aprendi. Jesus. O poder não se pede. Ah, pois. O poder conquista. Ah, pois o é. poder vai se buscar. É. Então, não, Mas não isso. Vamos buscar pois, com- não, mas aí está. Não Mas aí precisa, está. conquista-se Mais na inteligência. luta. Aí ainda. está, mais inteligência Mais ainda. inteligência Isso do por que quê? os babaca. Porque nós temos Tem que a faca empoderar e o a queijo na mão. cabeça. Vocês percebam Cabeça que para das mulheres é que tem que discutir sair. a lei contra o aborto, para homologar, para publicar e para pôr em vigência, quem decidiu? Foram os homens, a maior parte. Claro. Foram os homens. Eles é que têm o poder. Como é que as mulheres Então, não têm poder? há aqui várias questões que Esse temos que temos que- friamente Mulher tem que ser- abordar para irmos buscar até aquelas soluções que possam lidar com um problema que é dantesco, ok? De uma forma muito mais abrangente. Agora vamos voltar a perguntar, como é que devia ser exercido então o feminismo? Não. É sobre isso, é sobre E o pois, exercício. mas isto já... Mas estás a querer dizer o que eu estou a dizer aqui Espera, é é chamar a assim, atenção. Então, quer dizer que Agora, eu posso- ela está a dizer que o posso falar? exercício do feminismo é via violência. Não. O que é Deixa que eu- chamas de violência é algo que tu... Não, Fizeste espera. a pergunta. Eu Tu estou a perguntaste perguntar. se havia Estou a violência. perguntar. O que Não tu é defines via- como violência, o nome que Eu dá... estou Olha, houve uma senhora... a responder o Keita também, eu e eu também. prestei muita atenção ao que ele está a dizer. Certo. E eu também, infelizmente, venho acompanhando uma narrativa errada. Ou seja, tu não é atacar, não é usar os mesmos meios que vamos chegar lá. Não? Não queria vai. fazer uma- pera, Sabe meninas, por quê? depois da Wanda Meninas, sou eu, esperem. depois da Wanda Mas sou eu. sabem por quê? Porque a própria miúda que vai acreditar que eu dei para ser feminista
Porque há esta mensagem, errada Sim, ou não. sim. Quer dizer que a informação está a ser Sim. mal passada. Espera, Cecília, O já feminismo tudo, não já é tudo. sobre isso. Feminismo não é sobre a mulher odiar homem. Infelizmente, na nossa sociedade, quer sejam homens, quer sejam mulheres, hoje se passa essa imagem. E essa ideia, então, alguma coisa está errada, alguma Muito coisa bem. está a ser mal Agora feita. vou responder, vou só então, responder tá agora, ou quando informação ela terminar. ou formação, alguma coisa errada não está certa. Sendo que o que nós estamos aqui a dizer a estas outras 3 pessoas é o seguinte: a noção de violência que tu queres combater, e já te foi comparado que é a violência de verdade e o que são palavras escritas que eu... Calma, Ninguém nós comparamos. Não, mas não Posso é terminar? sobre Posso isso. terminar? Isso é que está errado. Deixa eu só terminar, Claro. Vais-me entender no fim, Dói-te a ti. vais-me entender no fim. A dor do dói, dói ao dói. isso. Não existe uma hierarquia. De Muito bem, muito dores. bem. Não, Sendo que- não vais por aí. Eu fiz uma Keita, pergunta posso que não foi continuar? respondida. Não, porque tu estás focada nesse Não estou. teu Eu vou te provar que revanchismo. não, quando tu parares de falar. Então vai ao que tu point, dirias ao- Marinela. Vou provar que não. Quando tu Tendo em deixas conta, falar. tendo em conta essa, vamos dizer assim, essa divisão, essa dicotomia que existe dentro do movimento, que é perfeitamente natural, aceitável, acontece, é humano. O que é que? O que é que ela diria a uma pessoa na minha posição? E aí um ele homem perguntou. como eu, a outras pessoas. Ele perguntou. Porque tem uma coisa, é assim, Deixa elas responderem. tal como o Toy descreveu agora, falando da lei do aborto, e a Ivana falou, isso é uma luta da sociedade, não é uma luta de um grupo de pessoas Nós não fizemos isso que são do sozinhas. sexo feminino. Já? Como 10 Certo. minutos? Não falamos nada ainda. Parem com isso. Não, Keita, nós estamos alinhados no sentido de que, e eu vou repetir, ok? Eu acredito que quando vocês consideram que as mulheres odeiam homens, quando tu consideras que as mulheres odeiam homens, tu disseste pela via das redes sociais, leste um discurso. Não, os discursos. São vários. É uma Mas eu estou a dizer uma coisa dinâmica. diferente do que ele está a dizer. Não, eu entendi o que ele Mas eu disse. estou a dizer, Wanda, tu Yeah, estás pronto. agora nesta minha fala, Ok. eu disse algo diferente do que o Keita acabou de corrigir. O Keita disse que apercebeu-se do movimento feminista, infelizmente via redes, até que ele gostou de perceber o movimento que é político, mas que infelizmente ele vê, por via das redes onde ele está presente, um discurso que tem um tom anti-homem. É o que tu disseste. E que este tom é violento. Por isso é que tu nunca subscrevias alguma coisa que seria como para ti, alistaste no KKK, né? Não foi isso que tu disseste? Pronto. E o que eu disse sobre isso é, a violência que tu te referes é sobre o discurso, é sobre textos, é sobre algo que é escrito e que de alguma maneira diminui, cataloga, coloca num grupo como os monstros, estereotipa, faz de vocês, enquanto classe, um monstro. E isso é violento de ler. Correto? E esta seria a violência. Sim. Correto? Portanto, o que vocês, na realidade, pedem é um discurso que humanize. Certo? Um discurso que seja baseado no que está a ser dito, sem pegar na classe e espremê-la e fazê-la É contraproducente, vocês atacarem quem tem o poder, na minha opinião. Estupidez. Na minha opinião, é contraproducente e por isso é que eu Não dei é. o exemplo do aborto. Eu sei, mas É eles não contraproducente atacarem Yeah, quem tem eles não poder. conseguem. Ok? E por isso é que eu digo que estamos os dois lados. Então não estamos havia 4 de doentes. fevereiro. Não, Posso- não, Estamos aqui, nessa luta armada. a situação aqui é muito mais grave. Oh, Toy. É muito mais grave. Deixa-me atacar só, quem tem deixa-me poder. só. A Cecília agora vai falar, pronto. Então éramos uma colônia. A Cecília vai falar. Os homens vão vos matar, esse é o vão vos enterrar, porque podem. Porque podem. Os homens vão vos matar porque podem. Quem é o Que homem? Toy, Mas que é Toy. contraproducente vocês nos arrancarem o poder. Entendo Mas porque tu é dizes. Privilégio é isso. Exato. Poder. Mas há quem diga mesmo que é o contrário. É contraproducente. Eu Lindo. queria- Mas Os eu brancos acho que também achavam precisamos isso. mesmo de mais inteligência. Pronto, Diga, vai, Cecília. vamos fala. avançar. Vamos avançar. Vamos O avançar. feminismo dá Bom, trabalho. não vou- É de transpirar. Está contigo, pá. Eu diria o seguinte em relação a essa questão. Nós, primeiro, a experiência do Keita, sim, é a sua experiência e não vamos questionar. Portanto, deverá ser a experiência também de vários outros homens, porque o que nós E até de recebemos... mulheres. E até de mulheres. O que nós recebemos de informações sobre como as pessoas se sentem quando só a expressão
feminismo Surge. surge, é exatamente essa. Então, eu não sei o que diria em relação a qual é o teu posicionamento ou como é que tu deves te colocar nesse sistema ou na forma como feministas às vezes usam o seu feminismo para criar estratégias de defesa. O que eu acho que é legítimo também. É legítimo mulheres criarem as suas próprias formas de abordarem o feminismo, porque cada uma, como você disse, elas também têm a sua própria dor, têm os seus próprios sentimentos e têm legitimidade para o efeito, desde que não saem daí atacando de uma forma de prejudicar efetivamente. Se são discursos de Facebook, ok, por que incomoda? Eu acho que a minha questão também é essa. Incomoda exatamente porque ela retira, ela começa a refletir privilégios de homens, retira e pega nesse privilégio, espreme e atira do outro lado, diz que isso não me diz nada. Então, se calhar também é uma forma de chamar a atenção para que comecemos a pensar as relações de poder baseadas nos privilégios. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu também acho importante é que quando nós estamos a falar de feminismo, temos que ter algum cuidado para não pegar em casos específicos, pontuais, para dizer que isto, para mim, representa o feminismo angolano ou representa uma corrente do feminismo angolano, porque o feminismo angolano, para mim, é muito mais do que isso. O que não é, podemos dizer, a nomeação do feminismo. A nomeação é recente, mas as atitudes, os comportamentos já vêm de outras gerações. Várias mulheres não aceitaram ficar em papéis onde lhes era colocado. E um último aspecto, não peçam às mulheres para incluir os homens na luta. Nós pedimos aos homens para se incluírem na luta, porque aí eles terão a oportunidade de conscientemente perceber a importância de discutir masculinidades tóxicas, de discutirem por que eu, homem, não posso chorar, por que eu, homem, tenho que ser o provedor da família, por que eu, homem, tenho que ser o que se me trair vou matar, por que um homem pensa que se a mulher trair-me eu vou matá-la, e por que a sociedade prova. Então, há discussões sobre relações de poder que é baseado na educação, que nós devemos fazer, porque é ali onde está o grande problema. Porque quando as mulheres criam estratégias, se você me perguntar, por exemplo, Cecília, tu aprovas a forma como essas mulheres fazem o seu feminismo? Eu posso te dizer sim ou não, porque eu tenho uma agenda própria de luta, de fazer o feminismo, mas nunca vou me colocar numa posição em que vou denigrir quem está a fazer um movimento que para uns pode não ser a linha mais acertada, mas que na verdade é uma estratégia importante para reforçar a luta de feministas, até como nós, que estamos na luta política, porque aquele falar básico ajuda a despertar e muitos aprendem. Parece que não, aquela coisa de não, e eu acho que basta olhar para que o encontro trus foi se transformando ao longo desse tempo, para perceber que o feminismo que a Lurine e outras mulheres começaram a fazer de uma maneira mais incisiva está a surtir resultado. Basta perceber que o feminismo, como a Mel e outras manas que eu fui vendo, foram fazendo, houve efeito. É verdade que é importante perceber, na guerra você não agrada a gregos e troianos, e o mundo não é para agradar uns e desagradar, para agradar uns e todos. O mundo é para agradar uns e desagradar outros. Porque só assim vamos ter transformações. Combater privilégios masculinos significa chocar com ideais, inclusive ideais que estão inculcados durante muito tempo. Nós não vamos combater a cultura patriarcal com flores, nós não vamos combater a cultura patriarcal com outras coisas. Mesmo nós em casa, às vezes com nossos próprios maridos, há momentos que você tem que equilibrar, há momentos que está pronta uma... Eu não vou admitir, eu não vou não sei o quê, mas depois você para... Mas então tem que ser com mais inteligência. Não. O ponto de vista do que é inteligência também é um ponto de vista muito individualista, muito subjetivo. Inteligência emocional é sempre inteligência emocional. Já vou terminar. Deixa eu fazer. O poder é poder. Exato. E o que para mim... E o que para mim... Assim, quem tem poder, eu entendo... As pessoas que veem o feminismo como algo negativo, que vejam dessa forma.
adversários, entendo. contra os bancos. Como é que vais lutar? Eu contra os entendo, bancos? Mentira. eu entendo. Não é mentira. Ah, Não sim, é- não, isso que acabou de dizer. Como é Yeah. que a Honestamente, África Cecília, vai certo? sair disso? Sim. Eu sou mau com- sou Não é péssimo conversando, se com nomes e empoderando a eles peço- mesmos. Não. Peço perdão. Não, Peço perdão. Vejamos agora aqui, desculpa. Não era esse o meu objetivo. Na verdade, o meu objetivo Não é desmerecer nenhum. é, tipo, exatamente. Eu não creio. Não é. Quero entender. Em momento algum, o meu objetivo foi, Claro. como, por exemplo, a Marnela quis Outro ponto de sugerir vista. que eu tinha uma... Sim, quiseste. Não, mas é. Sim. Pronto, vamos ouvir. Mas Posso é- dizer, Deixa o senhor quis falar. sugerir que eu orientasse o discurso dessas pessoas. Nunca foi o meu objetivo. Claro. Eu nunca sugeri. Perguntaste-me aqui, então, como é que tu achas que elas deviam falar? aqui, não é a ti, eu Não, perguntei. perguntaste a mim, Já que estava dirigido a condena. mim, tá bom? Não vamos... Mas estava dirigido a mim. Não, nós temos uma relação bem... Bem tóxico. Bem dura, é tóxica Brigamos mesmo. muito com o outro, isso é tranquilo. Nunca foi dirigir a vossa luta. Eu não estou do vosso lado, eu não vivo as vossas experiências. Para mim é... Não estou do vosso lado, não se diz. já. Mas eu não sou uma mulher. a tua visão, Keita, a tua visão, e eu acho que também deve ser a pauta da Cisaltina, a tua visão é aceitável. Porque a tua visão pode ser a tua visão, mas é uma visão também de classe. Porque quando os feministas começaram a dizer, que, vamos dizer, feminismo europeu, que temos que votar, temos que não sei o quê, os homens também disseram não. Nós não queremos que vocês votem. Houve resistência. E qualquer feminismo a nível de qualquer parte do mundo encontra resistência. Porque as relações de poder estão de uma maneira estruturada que perder privilégio dói. Ah, claro que dói. Dói. Então, Wanda, quando você pensa nessa desconstrução, é claro que mulheres vão usar qualquer tipo de arma e vão afinando as armas. Eu hoje em casa, várias vezes com meu marido, eu prefiro falar às vezes mesmo do ponto de vista pessoal, porque às vezes também pensa, feminista não tem marido, não sei o quê. Tem marido. Eu digo sempre, Feminista tem digo sempre Essas duas, olha. eu digo sempre às pessoas, as pessoas me perguntam, mas como é que é lá em casa? Os meus colegas perguntam, é a pergunta que eu mais ouço. Eles todos fazem Como essa é que pergunta, é direto. você assim? Como é que o né? marido Como é aguenta? como é que o teu marido aguenta? E eu digo às pessoas, achas que eu não lavo a roupa? Achas que eu não cozinho? Achas que eu não cuido da casa, não cuido dos filhos? Não sigo Ai, quando eu digo assim, só que o meu marido já sabe qual é, que aquele lugar não é um lugar do feminino, porque ele aprende. E eu digo sempre assim, se tu apanhas em casa e na rua dizes o que as outras têm que fazer, não faz sentido. Isso. E digo mais, Claro. nós não podemos pensar que o mundo de hoje para amanhã vai deixar de ser patriarcal, porque o patriarcado está nas nossas casas. Então, como é que você vai fazer a isso? gente trabalha com quem está em casa, buscando o equilíbrio da nossa relação, porque existe uma coisa que nós temos aqui. A raiva que nós temos também pode ser o amor que nós podemos construir. Então, é nesse sentido. Mas, até eu atingir esta maturação, que vocês se calhar que a Wanda está se a referir, é um processo. E nós não podemos, e eu acho até desrespeitoso, exigir que mulheres lutem de uma maneira floreada. Tipo assim, não é o que vocês disseram, mas é o que nós sentimos várias vezes, que nos é pedido. Nos pedem para em casa sermos menos feministas, nos pedem para no serviço sermos menos feministas, até às vezes quando já sabem quem vai falar. Epa. Pela Então, mulher. eu Então, amiga. eu acho que isso é um trabalho, é uma construção. É uma construção, é um processo. Eu acho que é assim. Nós entendemos também que as mulheres, várias mulheres que se nomeiam feministas, estão em diferentes etapas da sua, a sua luta, do seu autoconhecimento. Então, dentro daquilo que nós entendemos que é o feminismo, não cabe a nós silenciar essas mulheres por acharmos que o seu discurso está desalinhado. Okay. Então, parte da nossa estratégia tem a ver com o trabalho que nós fazemos de consciencialização. Num primeiro momento, uma mulher, pode ser mais jovem ou mais velha, quando ela toma conhecimento de que
a sua vivência é uma constante violência, ela pode ter uma reação mais enérgica, que pode ser lida como agressiva. Mas parte do trabalho que nós fazemos é ajudar também as pessoas a perceberem que não é uma questão pessoal. É uma questão que se sente no corpo, sim. Nós no feminismo dizemos que o pessoal é político, exatamente porque você vai sentir a violência no teu corpo, mas é entender que é um sistema. E como sistema ele precisa ser combatido, vamos dizer assim, de uma outra forma, não atacando indivíduos, mas tentando entender a estrutura, por que se processa assim e que estratégias é que podemos encontrar para acabar. A Wanda lá no princípio estava a falar muito sobre essa questão do autoconhecimento. Eu estava pensando, não falamos muito sobre isso, mas eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que deve ser proporcionada não só às mulheres, é uma coisa que deve ser proporcionada ao ser humano. Isso. Não é? E parte disso vai ser feito quando nós pararmos de criar homens e mulheres de forma diferenciada. Porque a forma como nós somos educadas é mesmo diferente. Essa dependência que muitas vezes as mulheres têm em relação às relações afetivas com homens, ela é quase que socialmente criada, porque toda a tua identidade é construída a partir da ideia de que você só será uma pessoa, de facto, quando você casar. Te ensinam a lavar roupa para você lavar na casa do teu marido. Te ensinam a cozinhar para você cozinhar na casa do teu marido. Não te ensinam essas ferramentas como sendo ferramentas básicas, absolutamente necessárias para você sobreviver, mas são ferramentas que vão te ensinar a segurar uma relação. Então, em muitos lugares, nós temos muitas experiências, muitos exemplos de mulheres que são financeiramente independentes, mas emocionalmente dependentes. Por isso não conseguem sair de relações abusivas. Então, é aí que né, se nós entendermos que homens e mulheres são seres humanos, podem ter as mesmas capacidades, que as diferenças biológicas, genéticas, não devem ser um elemento para que haja um tratamento desigual, nós vamos estar a fazer um ótimo serviço para construir seres humanos mais capazes, mais emocionalmente estáveis. Porque parte da violência que os homens exercem sobre as mulheres tem muito a ver com a incapacidade de controle emocional. Exatamente. Porque muitas vezes cresceram acreditando que expressar emoção é um sinal de fraqueza. Exato. É um sinal que não tem a ver... Homens. Que ser homem significa ser forte, ser violento. E muitas vezes homens, quando não estão diante de uma situação, não conseguem lidar, bate, agride, grita. Então entender, quando uma pessoa entende que é um sistema, a abordagem é diferente. A abordagem é diferente. Porque não é dirigida a um indivíduo. Eu até, inclusive, acho que não é possível que uma pessoa que faça mal esteja bem. Eu também estou sempre a dizer isso. No final do dia, apesar de começar-se com a diabolização, conforme também vamos crescendo e nos desenvolvendo, vemos que aquilo não é um diabo, aquilo é uma pessoa que precisa também de sair de um buraco onde ele está como indivíduo, ou seja, ele não consegue, e disse a Cidaltina agora, expressar-se de uma maneira diferente, nem sabe que é possível. Portanto, a evolução será sempre para um caminho em que teremos que fazer, né? Não temos como não fazer juntos. Mas aí, só uma coisa rápida, aí... Também quando a gente pensa estrategicamente como fazer com que homens percebam muitas dessas coisas, a experiência nos mostra que não vale a pena sermos nós mulheres a fazê-lo. Que não vai dar certo mesmo, por causa das relações do poder. A experiência nos mostra, se nós queremos educar os nossos filhos para dizer, eu sei lavar, eu sei engomar, mas é para a tua própria sobrevivência, que seja uma referência
paterna a fazer esse processo. Porque às vezes os homens, as pessoas dizem assim, as mulheres estão sempre parece rivais, não sei o quê. E os homens, se você ver, o nicho de solidariedade às vezes acaba sendo muito grande em relação a eles. Então, o que nós também queremos, mas é isso que eu estou a dizer, por isso é que nós também queremos deixar a mensagem da necessidade de haver homens com capacidade para refletirem sobre esses temas e perceber a importância de fazer transformações a partir de si e dos outros. Eu posso dar um exemplo? Pronto, termina. Sim, porque a partir de uma leitura masculina também começa a se discutir relações de poder e eu falo muito de partilha de poder porque eu acho que para mim é isso. E aqui o poder é entendido como o poder sobre, o poder com, o poder não sei o quê, entendido da perspectiva individual à perspectiva coletiva. Para mim, a partir do momento que nós começamos a ensinar os seres humanos a serem menos egoístas, a perceberem o outro, a criarem espaços de partilha. As pessoas dizem, as pessoas, por exemplo, o Keita falava aqui muito bem, cultura pan-africanista, nos ensina e nos ensinou, e até hoje estamos a tentar resgatar essa unidade, entre aspas, a africana, estamos a tentar resgatar um olhar sobre nós, para nós e conosco, não é? E tudo isso também deve ser baseado nas experiências de como construímos relações democráticas, relações mais reais, de como olharmos para uma mulher e perceber que não queremos que nos olhem para nós como geradoras de vidas, porque hoje as mulheres também não querem, há mulheres que não querem gerar vida, não querem filhos. Direito, e quando você usa esse discurso, às vezes tu estás a colocá-la num lugar em que ela também já não quer estar. E às vezes até nem podem então, queria só dar um exemplo. Queria só dar um exemplo, Cecília. Queria só dar um exemplo para, não querendo cortar, mas cortando e pedindo desculpas. O que a Cecília está a dizer, eu sou pai de menina e a minha menina tem 17 anos. Eu usufruía, já não usufruo tanto, plenamente do meu privilégio masculino. Já não usufrui Não, porque tenho uma menina. E quando é que eu comecei a dar conta que a minha postura do usufruto do privilégio masculino era contraproducente com a minha essência e com a minha existência? Quando a minha filha começou-me a chamar a atenção, da minha linguagem, as palavras que eu usava, como é que eu falava com ela e a diferenciação que tinha no tratamento entre ela e os rapazes. A minha filha tem 17 anos, vivemos os 4, ela é a única mulher de casa e ela organiza os irmãos, ou seja, auxilia-me na educação dos irmãos. Fim de semana, não temos empregado, o que é que acontece? Eu acordo, está a minha filha no quarto, está o meu filho na sala e está o outro na cozinha. A primeira vez que eu vi isso, apanhei um choque. Meu Deus, o Iken na varrer a sala. Não é possível. O Charlie está a lavar a louça. Meu Deus, o que é isso? Buizana, mas o que é que se passa assim, papá? Eu estou a ensiná-los a serem independentes. Funcionais, adultos. Funcionais. Segunda vez que eu vi, um bocadinho mais habituado, fui falar com meu filho mais novo que estava a lavar a louça. Charlie, o papá vai ajudar-te. Porque me faz mesmo confusão, não vou vos mentir. Papá vai ajudar-te. O papá muito. Papá vai ajudar-te a lavar a louça. E o meu filho mais novo disse: não, papá, eu quero lavar a louça porque isso vai me beneficiar no futuro. Cortando uma história longa para uma história mais curta. A chave está na mulher. A mulher, como tem consciência, transfere essa consciência para os homens. E eu disse-vos, estávamos ainda em off, que vocês são o início e são o fim. Não queiram que nós, que usufruímos bem mesmo do nosso privilégio, percebamos isso. Eu tenho quase que me segurar para não me contorcer. Vamos terminar. Não, mas olha, mas pronto, mas a Cecília acabou de dizer que é muito mais. A Cecília acabou de dizer que pelas. As pessoas têm uma agenda, só não nota quem. A Cecília acabou de dizer que pela experiência dela, isto será muito melhor quando se vir o exemplo do homem. Exemplos, ela as acabou de pessoas dizer mudam com exemplos. Que, enfim. Pronto, eu agora só para fechar. É mesmo Ele faz. Pronto, só para fechar. E eu entendi o point. E eu entendi o point da. Já estou mesmo a fechar. E o ponto da Cecília, e eu acho que eu vou me pegar a este ponto que é fundamental, porque eu acho que é importante. A Cecília diz uma frase que diz que quando o outro começar a perceber o outro como ser humano, então eu faço o contrário. Eu acho que
todo o processo de conhecimento, tu só és um ser humano melhor quando tu te conheces a ti mesmo. Quando conheces as tuas falhas, as tuas lacunas e como melhorar todos os dias. O processo não é o inverso. Se você é podre, não tem nada para dar para a sociedade. O trabalho tem que ser mesmo o inverso. Estamos a treinar. O que eu estou a dizer comecem sempre, por isso é que eu ainda, estou mesmo para fechar, eu parto sempre do princípio de que empoderar, quando eu digo empoderar, é empoderar a mentalidade das mulheres. Para mim, empoderar a mentalidade de mulheres é dar a ela as tais ferramentas de conhecimento, educação. Muito bem. Quando educarmos as mulheres, quando ensinamos a elas que elas são seres humanos antes de ser qualquer outra coisa e que podem tudo o que elas quiserem, desde que vão atrás do que elas querem. Ou seja, uma mulher que consegue desenvolver as suas competências, consegue mesmo ir lá à frente. E nós precisamos de exemplos na vida. O que muitas das vezes queremos é perceber quantas mulheres conseguiram chegar e dizer, pô, o meu gol é este, eu quero também, se aquela conseguiu, eu também vou atrás. Então, quando houver mais mulheres a fazerem isso, a desenvolver as próprias competências, a irem mais além, mais mulheres poderão chegar. Isto se faz com movimentos como o feminismo, como qualquer outro tipo, de outra forma, um movimento, um grupo, encontros de conversas, está a ver? E até às vezes a tua própria atitude como exemplos. Eu acho que... Cecília, quer responder para fechar? Por favor, não faz um discurso de meia hora. Não vou fazer. Responda a isto e feche. Não, eu só queria dizer, a Wanda está certa, autoconhecimento é importante. O que eu queria dizer só é que nós não podemos falar de autoconhecimento sem primeiro reconhecer em que contexto esse autoconhecimento se dá. O contexto influencia muito a forma como as pessoas se conhecem, determina até aquilo que a gente está chamando de autoconhecimento. É uma narrativa que também, desculpa dizer isso, é muito subjetiva, porque ela é subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Subjetiva porque às vezes nós achamos, eu já me conheço, eu já sou, já faço. Ninguém se conhece. Mas no fundo, tu sabes que é um processo. É um processo. E ela se torna um processo mais influenciado ainda quando tu estás cercada de pessoas que te digam o que é que você tem que ser e você acha que você já se conhece. Então, a questão de colocar o autoconhecimento como sendo a questão importante, retira a possibilidade de pensarmos que esse autoconhecimento não é uma questão isolada, individual. É preciso perceber que quando a gente está a falar de feminismo, nós estamos a falar de pensar coletivamente, de pensar, existem barreiras estruturais que por mais que você queira sair daquele lugar, tu não consegues. E reconhecer isso também é um caminho para o autoconhecimento. Pronto, muito bem. Celvina diz, queres fechar? Está tudo bem? Queres dizer alguma coisa final? Vamos mesmo despedir. Eu sempre, quando falo de feminismo, eu gosto sempre de pontuar. Feminismo é um movimento político. Não vale a pena só, e para nós mesmo, principalmente aqui em Angola, o discurso do feminismo liberal não nos serve. Não nos serve, é contra nós, é mesmo contra nós. Por isso é que muitas vezes você vê feministas africanas que não gostavam, por exemplo, da Hillary Clinton, quando ela era candidata. E as pessoas dizem, mas é uma mulher no poder. Não é só porque é uma mulher no poder, não. É a agenda que essa mulher traz. Claro. Como é que essa agenda se relaciona com os nossos corpos, com as nossas vidas, com a nossa existência, porque o pessoal é político. Então, eu entendo que nós em Angola, nós não vamos conseguir produzir nenhuma transformação social enquanto nós estivermos cada um na nossa bolha. Enquanto nós continuarmos a reproduzir frases que foram criadas num contexto capitalista, num contexto de extremo individualismo, no nosso contexto não vai funcionar. Nós em Angola, para produzirmos transformações verdadeiras, para produzirmos alguma justiça social, vai ser através de agenda política. Muito bem. Porque o nosso contexto nos exige isso. Mas dando um exemplo até que vai ser assim um pouco dramático, mas não há quantidade, por exemplo, dizendo a Wanda, porque eu e a Wanda usamos não há quantidade de autoconhecimento que meta aquelas suas negras dentro do comboio para chegar
a outro país onde não está em guerra. Não há quantidade. Aqueles bastões que eles impedem sair de um país em guerra são reais. Assim como nós, não há quantidade de autoconhecimento que mova as estruturas para que, como classe, nós possamos passar. Não existe. Elas podem nos ajudar a desenvolver e a chegar mais longe, e algumas de nós com outros recursos de classe e etc. Mas ele sozinho, né? O autoconhecimento é importante, mas ele Eu sozinho... começo, ninguém está a dizer que é a única coisa. Obviamente. Pelo amor de Deus, Sim, tu tens que sim. começar de algum Sim, lugar. mas É não- nisso com que ele, falamos. com ele, não é só, não é não só, vamos. meu. Autoconhecimento é um processo. Até hoje eu estou a me o que eu estou a dizer é autoconhecer. que não ultrapassa barreiras que são físicas de um polícia Claro a que, te impedir que vai impedir, de- mas ultrapassa o quê? Ou seja, te coloca numa situação, por exemplo, de fazer uma escolha melhor, talvez, num parceiro. Talvez tu já consigas escolher melhor o parceiro. Talvez faças escolhas mais inteligentes. Mana, se tu tens Estamos tempo, por mais- exemplo, se tu tens Pronto, tempo tchau. para acordar às 6 horas e fazer yoga e pensar e meditar, a maior parte das mulheres não tem esse privilégio. Não, isto para mim não é privilégio. É privilégio. disciplina. Não, é privilégio. Disciplina. Mano, é privilégio. Disciplina. Pronto, pessoal, Disciplina. o Toy e o Keita não tem nada a dizer porque o tema é o Disciplina, feminismo. sim, mas eu toda a minha vida, eu podia ter feito escolhas na vida. Olha, vamos mexer na confusão. Para hoje ser coisa, para hoje ser fogueira. Eu podia, por que não? O meu irmão é quem? Ele teve as mesmas Você não deixar oportunidades que rolar, eu. vai O que é que seguir ele as é? letras. O que é que o meu irmão é? Você. Cuidado, não é bem assim. Não tem fé, é o primeiro episódio que não tem As fé. escolhas que nós fazemos.